convocados da seleção brasileira têm que jogar na Europa. Eu tenho um complemento sobre isso também. Eu estou nessa mesma linha sua. Aí os caras jogam num futebol de terceira divisão, Sim. num campeonato 10 vezes pior que o campeonato brasileiro. Não tem ninguém em terceira divisão lá. Não, eu estou dando só um exemplo para entender, né? Sim. Não joga em terceira divisão, mas campeonato francês tem 2 times. Sim, Ok? certo. Aí, ou você joga no PSG ou você joga no... Centralcast. Oferecimento. Cier Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição. Desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar os convidados de hoje, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa moral pra gente, que é um esforcinho de nada, mas pra gente é uma força enorme. E vamos direto ao assunto aqui, em semana de eliminação da Copa do Mundo, a nossa seleção, infelizmente, decepcionou diante da expectativa que nós tínhamos. Eu falei, vou chamar 2 amigos, amantes do futebol, para a gente falar de um assunto, eles palmeirenses também, né? É um dos motivos também, né? Eu tenho aqui Davi Navarro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por vir mais uma vez. Bom dia. E Anderson Navarro, palmeirenses antes de tudo, né? Graças a Deus. Já rola Graças essa a Deus, identificação. cara, graças a Deus. E aí, caras, vamos direto ao assunto, assim. Qual foi vou começar aqui pelo mais jovem aqui. Qual foi a sua primeira impressão, antes ainda da derrota consumada, mas como você viu a partida, a postura da seleção, assim, naquela partida em si, né? Cara, primeiro, mais um prazer ter aqui mais uma vez, Murilo. O jogo como um todo, né? O jogo em termos de 90 minutos eu não achei ruim, né? Eu acho que o Brasil começa bem no jogo. Acho que o primeiro tempo, inclusive, era o melhor primeiro tempo do Brasil, pintava a melhor partida da seleção na Copa do Mundo até ali. O Martinelli entra bem ali no meio, dá bastante intensidade, conseguiu ajudar na defesa e ainda é um cara que reforçou muito o ataque da seleção. Teve ali o pênalti que o Bruno Guimarães perde, tem uma chance também com o Matheus Cunha, que ele não passa para o Vini, quer cortar para a direita, acaba perdendo a bola. Então, teve algumas oportunidades ali na primeira etapa. No segundo tempo, eu acho que volta bem também a seleção. Cai um pouquinho, aí o Ancelotti coloca o Endrick, tem aquela chance que ele perde, depois tem mais uma chance que ele podia tocar, ele chuta de longe, mas pintava que ia melhorar a seleção ali, né? Pintava que ia ter um bom desempenho. Com o Neymar, né? Você já imagina Neymar e Endrick entrando, então, você já imagina se uma fumaça vai acontecer, mas né? isso antes do Neymar. Sim. Eu acho que aí quando ele coloca o Neymar que é o problema. Não por ser o Neymar, mas a Copa toda ele tem um estilo de jogo. Ele defende de um jeito, né? Então ele colocava sempre o Vini Júnior e mais alguém ali na frente. Normalmente foi Vini Júnior e o Matheus Cunha. Aí o Paquetá defendendo na esquerda e o Ryan defendendo na direita. Sim. Quando ele coloca o Neymar, ele deixa o Neymar lá na frente, joga o Endrick para a direita. Aí você já acabou com o jogo do Endrick. E aí tem o erro do próprio Endrick de não defender por ali, que ele largou algumas jogadas. Que eu acho que também nem deram essa função para ele também. A gente espera, né? Mas acho que o Ancelotti quer liberdade para eles, né? Pode ser. Eu acho que até deve ter sido algo pedido pro Endrick. É que não é muito a dele, né? Sim, também. Mas estando lá ele deveria ter feito. O problema para mim maior é que ele tira o Vini Júnior, cara. E aí em vez de deixar o Vini Júnior ali do lado do Neymar e por Danilo Santos, que entrou para defender, ele coloca o Vini Júnior para defender. Aí você acabou com o time. Mata metade do poderio ali, né? Principalmente dele, né? A liberdade que ele tem, né? E assim, o que eu acho preocupante, eu acho que nessa Copa, claro que ele tem todos os méritos, o Vini, mas a seleção, que é uma seleção, nossa, historicamente, ela sempre teve muito repertório, né? E ela se embasou grande parte só em cima do Vini Júnior, que eu acho que acaba sendo até uma fraqueza você depender de um tipo de jogada só, aquela ponta esquerda ali. Como você viu tudo isso daí, Anderson? Bom, que bom estar aqui de volta no Centralcast, né? Eu vejo que a seleção, ela começou errado muito antes da Copa do Mundo, né? Eu sempre discuto com ele o seguinte, eu sou da época em que convocados da seleção brasileira eram os melhores jogadores do momento. Sim. Hoje, convocados da seleção brasileira têm que jogar na Europa. Eu tenho um complemento sobre isso também. Eu estou nessa mesma linha sua. Aí os caras jogam num futebol de terceira divisão, Sim. num campeonato 10 vezes pior que o campeonato brasileiro. Não tem ninguém em terceira divisão. Não, eu estou dando só um exemplo para entender, né? Não joga em terceira divisão, mas campeonato francês tem 2 times. Sim. Ok?
Certo. Aí, ou você joga no PSG ou você joga no segundo time melhor. Aí o cara joga no campeonato francês, num timeco do campeonato francês, que é pior que um time brasileiro. Certo. Aí o cara é convocado. Aí o cara que tá no Flamengo, que tá no Palmeiras, que tá no Corinthians, não joga na Europa. Que é um campeonato muito mais difícil que o francês. Mas teve jogador de Flamengo. Né? Que é um campeonato muito mais difícil. Mas jogou? Jogou, o Paquetá era titular. Só o Paquetá. O Danilo era titular. Né? Então, antigamente se fazia um combinado. A base da seleção brasileira era de 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Vamos relembrar, nós tínhamos na Andrade, Zico, Tita, tudo na seleção brasileira. E eram todos do Flamengo. Verdade. E jogavam. Era uma base que estava acostumada a jogar junta. Era uma cascuda. Base cascuda. Que é uma coisa que faltou muito nessa galera. Com sentimento, com a paixão pelo Brasil. Vou dar outro exemplo, pra você entender o que eu tô querendo, onde eu quero chegar. A maior parte das seleções acaba o jogo, o que elas fazem? Elas vão lá, ficam de frente para a torcida, todos os jogadores. Sim. De frente para a torcida e fazem uma graça. Você vai ver os técnicos darem entrevistas todos de bom humor, todos sorridentes. Aí a gente tem um Ancelotti na entrevista coletiva, carrancudo, sério, como se fosse um saco da entrevista. A entrevista, não sei o quê. Aí você vai ver os jogadores, a mesma coisa, são lá obrigados a dar entrevista. Sim. Com a cara feia. Aí você vê esse tipo de situação. Aí você vai ver lá a gente sendo zoado por a Noruega, que vai fazer o deles lá, junto com quem? Junto com a torcida. E a gente perde essa identidade. A gente não tem mais essa identidade, essa paixão, esse amor todo. Até eu tô vendo que é um ponto de porque discordância. É que essa questão do futebol brasileiro são tempos diferentes, né? Sim. Então, nos anos 80, você não tinha os mesmos moldes que você tem no futebol de hoje. Nos anos 80, o Real Madrid não podia ter 5 brasileiros no elenco. Sim. Não podia ter 3 estrangeiros. Podia ter 3 tinha estrangeiros limites, no né? elenco. Tinha limite. Nos anos 90 isso muda. Na Itália tinha também. A Itália ela fez isso demais, mas ela tinha era muitos estrangeiros, olha aí. Isso afeta toda uma geração. Exatamente. Ela faz 3 Copas que ela não é. Se não houvessem Aí os você limites... pega um PSG com aquela seleção deles, você vai pegar um timeco pior que o Mirassol no campeonato francês. Fala, pô... Mas ganhou a Champions League. Se não houvessem os limites que existem hoje, nos anos 80 o Zico não jogaria no Flamengo, provavelmente. E era um poder financeiro do país, da Itália, nação, Zico, diferente também. O Zico chegou a jogar fora, jogou na Itália, jogou no Japão. O Falcão chegou a jogar na Itália também. Jogou com o Ancelotti, inclusive. Então é por isso que a gente não tem tantos jogadores do futebol brasileiro. Os nossos melhores jogadores não estão aqui. Eu não acho que tinha ninguém do futebol brasileiro que não foi para a Copa do Mundo, que deveria ter ido, que perdeu a vaga injustamente. Eu não acho que isso tenha acontecido. E ainda houveram jogadores do futebol brasileiro, especialmente do Flamengo, dentro da seleção. Então Danilo era titular, Paquetá era titular, o Alexandro também foi, o Léo Pereira estava na seleção brasileira. Acho que só tinha jogadores do Flamengo. Lembrando agora, eu não lembro. Eu acho que eu não me lembro de... tinha o Everton do Grêmio, mas não jogou, né? O mas Danilo do Botafogo, que tá e vindo o do Danilo Palmeiras, Santos né? do Botafogo. Talvez vá para o Palmeiras, a gente espera que vá. Mas, brincadeiras à parte, essa questão é isso, né? Você tem uma diferença do tempo. De gerações, né? Exatamente. Mas eu tenho uma coisa que eu estava até comentando com o Vini e a hora que o pessoal tava lá em casa, todo mundo procurando culpado, né? E o Endrick, eu acho que não dá para jogar toda a culpa em cima do Endrick por causa de um lance, um menino que teve... eu, como também palmeirense, e vendo nele uma esperança de um futuro, né, promissor, né, que melhore a situação da nossa seleção, enfim, eu queria que ele jogasse mais. Até acho que ele jogaria, né? Se não tivesse botado o Neymar e jogado ele para uma posição que ele não joga. Exatamente. Mas essa coisa que seu pai fala faz muito sentido e eu comecei a perceber muito cedo acompanhando o futebol. Desde aquela nossa classificação em 2002, olha só, 24 anos, que foi difícil. Então eu acho que o time da seleção é o pior time possível, que é um time, qual que eu vou te explicar. Seu pai estava falando aí, né? O Brasil tá querendo ser europeu, cara. E a gente tá deixando a nossa essência do futebol brasileiro. Sim. E o que mais corrobora ainda para isso? As nossas joias, muito cedo, com 17, 18, 19 anos, tá aí o Endrick de exemplo. Eu acho que talvez ele vai até ser uma exceção na questão da postura, porque ele dá para ver que ele é um fominha de bola, né? Ele vai, sempre quando ele vir para a seleção... Mas classificam isso como uma coisa negativa dele. Ele tem que jogar do jeito que o técnico quer, aí não joga. E aí o que acontece? Um jovem que sai muito cedo, de longe da sua essência, o que nossos ídolos tinham que fazer antes? Até a Copa de 2014, embora tenha o vexame da eliminação,
era uma seleção muito mais respeitável. Os caras tinham saído daqui primeiro, ele comia terra lá no terrão, ele subia pro profissional, ele ganhava alguma coisa, se não ganhava um título, ele ganhava uma idolatria pela torcida, né? Sim. Ou seja, gerava o cara tinha uma raiz aqui, e aí ele, porventura, ia para uma seleção, e depois a seleção era o caminho para o cara chegar na Europa. Hoje o menino joga no tapetinho, são mimados pra caramba. Eu acho que como é alguém que rende muita grana pro clube, tem que ser mimado, vamos entender assim, tem que ter esse respeito e tal. Mas isso afasta os nossos jovens, eu falo assim, que a gente ainda continua sendo uma colônia da Europa. Eles vêm aqui, pegam nossas joias, leva para os moldes deles e a gente perde essa referência. Eles perdem essa referência. Então, procurar um culpado nos jogadores, eu acho que não, é muito mais a cultura do futebol brasileiro que está se afastando da essência. A gente tem um problema de identidade mesmo com a seleção, de perder esse carinho com a torcida. Eu acho que 80% daqueles jogadores eu não conheço, não conheci. É isso que eu ia falar aqui, você pede pra garotada hoje, garotados mais velhos também, escalar a seleção brasileira. Escala a seleção embora com jogadores convocados. Embora a gurizada hoje assiste demais Champions, né? Mas você fala assim, esse cara joga onde? Quem que é esse cara? O Muricy deu uma entrevista e falou assim, o Muricy falou mais ou menos o que eu falei. Você pega um jogador lá brasileiro que está na 3ª divisão de um futebol do mundo, leva ele para a seleção brasileira. Aí você vai pegar lá na seleção brasileira jogos com quem? Com quem a gente pegou aí. Com jogadores de 1ª divisão. E aí a história é outra, a régua é outra e os caras não conseguem jogar o que tinham jogado. Quando ele bota o Neymar, eu falo para ele assim, o Neymar já entra e fala pro Henrique, você vai para a direita, o Ancelotti mandou, eu falei, acabou com a seleção. Acabou, por quê? Ele entra e a seleção melhora. Ele perdeu um gol e depois que ele vai para a direita ele não teve mais chance nenhuma no jogo. Por quê? Sim. Porque a seleção passou a jogar em função do jogador que não joga. E a seleção, naturalmente, ela já, vamos dizer assim, ela foi acostumada durante a competição a pender sempre para a esquerda buscando o Vini. Sim. E aí o Vini também some no jogo. Você meio que anulou ele. O Neymar, aliás, gosto do Neymar, até bem, gostaria de vê-lo jogando no Palmeiras. Só que o Neymar foi sem condição física, sem condição psicológica. Foi no nome. Eu falo, se o Neymar jogar 20 minutos do que ele sabe jogar, ele acaba com qualquer jogo, até mais do que o Messi. Mas ele não tinha condições nem físicas para isso. Então a gente não pode também, o Neymar é o culpado. O culpado é quem levou ele. E sabia que ele não tinha condições de ir. E ainda no momento também que às vezes tem jogos que é a questão de, vamos dizer assim, tem alguns fatores que não é mais a tática, é a postura. Eu acho que também faltou ali uma gana a mais, porque talvez a gente... De todo mundo, né? Porque talvez faltou todo mundo. Talvez nós aqui estaríamos falando de outra maneira, mesmo que fôssemos eliminados, de outra maneira, se a gente visse uma entrega maior. Perdido o jogo, mas ali brigando, lutando, batalhando. Isso não aconteceu. A seleção brasileira não é uma seleção sul-americana. Só a camisa que é daqui. Agora eu tava onde a gente estava assistindo aqui. O que a Argentina fez, cara? E a entrega do Paraguai também. Paraguai. Então, olha só, são seleções que preservaram essa essência dele, e não é Sul-América, mas aqui na América Central, o México também. Cara, aquele jogo, o jogo que eu mais gostei de ver, foi da Inglaterra e do México. E aí você viu o Harry Kane voltando, ele salvou umas 3, 4 bolas dentro da área. O Bellingham salvou que o cara só ia empurrar, você lembra? Sim. Olha o nível de entrega. Os caras do ataque salvando bolas decisivas ali atrás. O Harry Kane foi dar uma entrevista e não tinha voz, cara. O cara ele já é... Qual que é a idade dele? O Harry Kane tem 34. A idade do Neymar. O Messi na zaga, tirando bola na zaga. Essa outra história da idade que vocês falaram aí. O melhor goleiro brasileiro na atualidade, na minha opinião, jogando quem é? Fábio do Fluminense. Sim, com certeza. Não tem nem o Alisson, igual o Fábio hoje, nem os que ele levou são melhores que o Fábio. Mas não leva o Fábio para a seleção. Porque tem 40 anos, 41. Ué, e os outros? E o Vozinha, tem quantos? Pois é. Cara, é diferente, né? E incomoda muito. O que é diferente? É que não tem ninguém, né? Quando você não tem ninguém, você vai levar... Agora é bom que você tocou no assunto do goleiro. Eu vi também algumas pessoas tentando atribuir um tipo de culpa a ele. Primeiro, eu fui goleiro. Fez um baita jogo, cara. Eu fui goleiro, joguei na goleiro, mas não fez milagre. Eu falo assim, goleiro que não faz milagre, como o Marcos fez naquela Copa. Esse é o detalhe que pegou a galera. Só que atribuir algum tipo de culpa a ele...
qual que é a culpa do goleiro? Pô, meu time fez eu tomei 2, 3, entreguei. Aí é a culpa do goleiro. Agora ele não fez um milagre. Não. Né? Vamos culpar alguém porque não fez um milagre? Pra mim, contando o ele faz. Pô. O que eu tô querendo dizer, o Marcos contra aquela Copa passada, aquela bola que a Alemanha chuta, ele com a pontinha do dedo bate na bola, ela bate na trave e vai pra fora. O que faltou de visão, que eu acho que o Ancelotti ainda não tem de entender a nossa cultura? O que atrapalha muito mais essa questão da gente voltar às nossas essências. Aquela Copa de 2002, é que você já era nascido? Não era nem nascido. O Filipão, com aquela grosseria dele, mas ele bancou uns caras que ele sabia, esse cara que ele vai rachar a cabeça dele se ele precisar, ele vai tomar uma fratura exposta ali dentro. O Marcos tava com a mão quebrada, mas ele sabia que era o cara que tem a postura assim de eu vou dar tudo, né? E aí hoje eu vejo... Postura de brasileiro. E aí hoje eu vejo até no Palmeiras eu tenho essa crítica, que tem hora que falta uma intensidade assim no sentido de... E a gente fala muito, não, você tem que levar os melhores, mas às vezes você precisa ter um cara ruim no time. Você precisa ter um cara... Não ruim o cara não sabe jogar. O cara que não tá no momento, mas é o cara que de entrega. Mas não é o cara, o cara que não é craque, é o cara que ele vai jogar... Joga de corpo e alma. É o Douglas Santos. O Zinho, lembra do Zinho na seleção? Chamava ele de enceradeira? Ele não jogava pra se aparecer. Ele jogava um cara pra fazer o que o Douglas Santos fez esse ano. Que o Douglas Santos jogou muito bem em todos os jogos. Ele não é craque, ele não tem visibilidade, ninguém conhecia ele, ninguém sabia que era o Douglas Santos. Mas ele jogou muito bem, ele deu o máximo ali. Até 2014, o Brasil tinha esse tipo de visão de escolher uns caras que eram muito questionados pelo próprio brasileiro, mas sempre tinha um técnico que bancava. Não, esse cara, ele vai estar lá porque eu sei que ele é um cara decisivo. O Dunga. O Dunga. O Dunga tinha uma raça, meu amigo. E ele tinha essa postura também como técnico. Ele bancava uns caras que ele sabia que era o cara assim, pô, esse cara é comprometido, o cara vai dar tudo. O técnico sabe como ninguém. Agora eu vejo assim, com um técnico que é frio, que tem uma distância cultural com a gente, muito difícil ele. O próprio europeu, ele tá acostumado a trabalhar com gente Você lá. viu o que o Lisca falou? O Lisca doido? O Lisca doido falou, acho que num podcast ou num programa de TV, ele fala isso. Que o técnico europeu, ele não é brasileiro, ele não conhece o Brasil, ele não conhece a raiz, ele não conhece o jogador, ele não conhece o futebol brasileiro. Estou dizendo que ele esteja certo, mas ele vai por esse lado. Precisava de alguém que mexesse com o brio desses jogadores, né? Ele vai buscando só caras técnicos. E técnico, ele é só um técnico de execução. Mas às vezes o técnico não é o técnico de... Como que eu posso dizer? De vontade, de prestatividade daquele cara que dá mais, né? Porque às vezes, eu tenho certeza que às vezes tem cara ali que você dá uma bola pra ele dá duplo twist carpado, faz o que quiser. Mas e aí a questão coletiva, o a mais? Porque futebol, ele é do a mais, ele não é só uma questão técnica, senão o pessoal ficava treinando dentro de um laboratório ali, habilidade e técnica, teoria, né? Então eu acho que tem esse fator um pouquinho que eu acho que o fato da gente ter um técnico, a não ser que ele tenha uma visão assim, não, eu preciso resgatar o futebol brasileiro. Que eu acho muito difícil, embora tenha tempo, né? Agora ele vai ter. Agora não vai ter desculpa, né? Ele tem que mergulhar um pouquinho no futebol brasileiro. Ele tem um mérito que ele busca conhecer onde ele está. Isso acontece. Então aconteceu em todos os lugares. Ele passou pelas 5 grandes ligas que falam da Europa, né? França, Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, e ganhou em todas. Itália, ganhou em todas. Justamente porque ele busca entender. A gente viu ele indo assistir Mirassol e Santos, aqui mesmo sem o Neymar no Brasileirão. Às vezes nem porque ele queria ver alguém, mas porque ele queria entender o contexto do futebol, queria entender o futebol. E isso é importante. Eu acho que vai fazer diferença no próximo ciclo. Mas aí ele pega um ano de trabalho, que é pouco. Mas o Zagallo teve 2 meses. Sim, o Zagallo teve 2 meses. Por dentro do futebol brasileiro, vivendo, respirando o futebol brasileiro. Num contexto muito diferente. E num contexto que ele não tinha uma crise de futebol brasileiro. A gente tem uma crise no nosso futebol mesmo, da maneira como a gente cria jogadores, da maneira com que a gente joga aqui dentro, da maneira com que a gente enxerga tudo. Dentro da própria CBF, né? A gente vem aí de um monte de escândalo de corrupção dentro da federação. Então você tem tudo isso, né? E tem aquela questão de identidade, que a gente fala, os caras saem muito cedo daqui, a torcida não tem apreço nenhum. Pô, o Rafinha saiu cedo do Avaí, cara. Ninguém sabe quem é o Rafinha. O Martinelli saiu cedo do Ituano. Ele saiu direto do Ituano pra Inglaterra. Então ninguém vai ter carinho por esses caras, porque ninguém viu. Mas aí que cabe a liderança. Vou dar o exemplo do Abel Ferreira, do Palmeiras. O que o Abel pega e faz? Eu quero que a torcida faça uma música para incentivar o Palmeiras em campo. Ele chama o torcedor
Ele sabe inflamar, né? E ele chama o torcedor para ajudar o time. Contagiar o... Para ajudar o time. Que os próprios jogadores ficam pedindo para a torcida aí, para a torcida aí, para a torcida aí. E tem outro problema para mim. Porque precisa, então. Porque o Abel faz isso no Palmeiras, mas ele faz isso com a torcida organizada. Que é a galera que puxa o torcedor. Quem vai para uma Copa do Mundo não é o cara que está no estádio todo final de semana. É o cara que às vezes nem acompanha o futebol, mas ele tem mais dinheiro, ele vai. Porque é um evento, né? Não é Ele vai explicar melhor então. Vamos lá. Deram um exemplo na internet que eu achei, não foi de técnico, mas foi de jogador de futebol. Você viu os grandes craques da Argentina nessa Copa do Mundo? Você viu onde é que eles estavam sentados? Não, estava no meio do povo, né? No meio do povo. Sim. Você viram os craques brasileiros onde estavam? Isso não tem. No meio da diretoria da FIFA. Essa proximidade independe do técnico, independe da... vai jogar lá no Reino Unido. Não importa. Se o técnico chegar lá e fazer o que o Filipão fazia, comprava ingresso e vou dar para a torcida assistir o jogo. O Filipão fazia isso. Do bolso dele ele comprava ingresso e distribuía para o torcedor. O líder, o cara que está na frente, ele tem que ter essa visão. Não estou jogando a culpa toda do Ancelotti, não é isso. Mas é que eles são mais frios. O europeu é mais frio. Ele não tem esse contato que o brasileiro tem. Né, de trazer, de agregar o valor, de fazer o time voltar. Não, vocês vão voltar lá para o campo agora, vocês vão lá para a torcida, lá no Alambrado, vão dar autógrafo, vão dar... Não, na derrota, os caras passaram na zona mista, ninguém falou. É importante ninguém que falou. O ser humano, porque a gente está falando no final ali, no resultado, é o ser humano, né? O ser humano para ser humano. Ele tem essa questão da pessoalidade ainda, porque senão o cara vai esfriando, vai enrijecendo, né? Porque assim, aí você vê como que o Brasil... Desculpe o palavreado, ele é foda pra lançar novos valores, né, molecada? O cara, às vezes, tem uma formação, igual você falou, no Avaí, aí como que a gente é superior nesse sentido, no material humano? Ele vai lá pra um time, começa pela base de um time da Europa, ele vai e chega a ser protagonista lá, entendeu? Olha como que a gente... Tem valores, mas que eu acho que estão sendo agora muito mal explorados. Porque eles estão enriquecendo muito mais o futebol de lá do que o nosso. O Gabriel Magalhães saiu daqui direto do Avaí. O Gabriel Magalhães também saiu do Avaí, direto da França. O Martinelli tá aí. Não vamos tirar esses moleques, eles têm todos os méritos, mas estão perdendo essa... Vou te dar um exemplo desse cara aqui. Ele, mais novo, ele jogava na Juventus. Sim. Na escolinha. Na escolinha da Juventus. Aí, o responsável lá pela escolinha um dia me chama e fala assim, eu quero tirar o seu filho da escolinha e levá-lo para treinar para valer, para ser jogador de futebol. Você deixa? Eu falei, eu deixo, quero saber se ele quer. Mas qual que é a ideia? Ele falou, não, a Juventus está em busca de garotos para zaga. E o seu filho tem as características do zagueiro que a Juventus quer. Olha só o que eles estão querendo fazer, hein? Em Cuiabá, Mato Grosso... Ela vai lá e fala pro cara da Juventus, eu quero garotos altos. Pensando, né? Aí eu falei pra ele, mas meu filho não sabe jogar futebol. Exatamente isso que a Juventus quer. Eles querem moldar o atleta. Ele depois acabou não querendo ir pra frente. Ele não quis ir. Ele e um coleguinha deles, foram os dois chamados. Eles não quiseram ir. Mas olha o que eu quero... O cara já olha no biotipo antes de até ver o futebol. O cara já quer ensinar a jogar do jeito deles. Essa é uma tendência que é natural e vai acontecer. Cada vez as pessoas vão vendo mais a aptidão antes mesmo e direcionando. Isso é até melhor, né? Que a pessoa aproveita melhor a aptidão dela na vida. Porque ele queria ser centroavante. O cara falou, não, ele tem perfil de zagueiro. E nós vamos ensiná-lo a ser um zagueiro. Aí falta uma intervenção da nossa base, pô. A gente não tem... A galera não tá cuidando disso, não tá pensando nisso. A gente tem, sei lá, o Corinthians, que tem o terrão, que privilegia o talento. O Palmeiras fez isso agora no CT da base, colocou um campinho de terra também, para privilegiar esse treino a mais com domínio. Né? O Luxemburgo está batendo nessa tecla faz uns 10 anos sobre o Brasil perder a essência. O Luxemburgo fala que tem que botar o cara para jogar descalço, no terrão. Ter essa raiz. A gente isso dá vantagem, cara. Dá uma vantagem que a gente tinha e em algum momento a gente vai acabar perdendo. Vocês ali em algumas posições da galera que estava ali, quais alterações? Alguém que esse eu não queria, se levasse fulano. Eu acho que o Pedro poderia estar nessa convocação. Cara, eu acho que não. Acho que o Pedro não ganha de vou falar aqui, eu não vou rasgar. Acho que o Neymar não deveria ter ido e aquele garoto que foi cortado pro Neymar que deve ter ido no lugar do Neymar. É João Pedro? João Pedro. Neymar não teria que ter ido. Gosto dele, mas ele não tinha condições nem psicológicas, nem físicas, nem saudáveis para jogar na seleção brasileira. Não dava. Ficou provado isso. Todo mundo sabia disso. Deixasse o Neymar aqui no Brasil e levasse esse garoto João Pedro. Ele teria que ter ido. E
Porque ficou provado no último jogo, a gente já falou aqui, que quando sai o Neymar entra, a seleção cai, porque passa a jogar em função do Neymar, que joga também é o Vini boca, numa né? ponta, o Endrick na outra, e os dois ficam lá. E o E Neymar... qual que era a característica que ele sempre esperou do Neymar? Intensidade, inteligência, infiltração, né? E ele não estava nem tão bem psicologicamente que ele começa a bater boca com o goleiro, cara. Pra cobrança de um pênalti, pô. Ele coloca o Neymar, mas ele não coloca o Neymar de uma maneira que o Neymar fosse agregar. Ele enfia o Neymar lá na frente e é isso. Ficou parecendo que não tinha um plano bem desenhado. Então eu não levaria o Neymar, levaria o João Pedro. Não levaria o Ederson, levaria o Fábio. Certo. O Fábio. E mais, para ser titular da seleção brasileira. Não levaria o Fábio para ficar no banco. Levaria o Fábio para ser titular da seleção brasileira. Porque é o melhor goleiro brasileiro, e isso não sei o que estou dizendo, são os números que mostram. E cascudo, né, no momento. O Alisson vem de cascudo, contusão, né? O Ederson vem de contusão, não estavam jogando. E o Fábio não. O Fábio raça, fibra, tudo aquilo que a gente está precisando de um goleiro. Não aquele goleiro estático lá. Agora eu vou te falar, o Everton faria uma daquelas defesas ali, cara. Eu também acho. Porque ele é o cara das defesas. E outro detalhe, além de fazer as defesas, faria o time jogar, porque o Everson tem esse lançamento que ninguém tem no futebol, nenhum dos que estavam lá tem. Eu sempre por observarmos muito jogar no nosso time, né? Eu sempre mostrava pra galera, olha a virtude do Everton. Ele, principalmente as saídas dele de cruzamento, ele ficava com todas, né? Tô muito preocupado, inclusive, com o nosso atual goleiro, que ele espalma todas. Mas, agora olha como que um simples fundamento bem feito de um goleiro influencia. Sim. Olha como que o futebol vem. Ele sai numa bola, você está sendo atacado, pega ela, você já engata um contra-ataque. Você tem uma opção ofensiva no final. Eu tenho a impressão que isso aí é uma coisa do Tafarel, cara. Que depois que o Everton vai para a seleção, ele melhora nesse sentido. O Alisson tem a mesma característica, ele faz isso direto no Liverpool. Só que não vai na seleção. Na seleção ele faz. Mas aí ele não teve o fator defesa fora de série, entendeu, né? Ele não teve essa... Mas o Ederson olha a diferença. Por que eu defendo a sua visão do Everton? O que você falou aí. Quando o Everton defende, ele já sai correndo para ver onde é que ele vai lançar. O outro, o que jogou agora, ele pega a bola, ele olha... Eu acho que teve um fator que complicou ele também. Embora ele não comprometeu, ele vinha de lesão. E eu não percebi ele tão confiante, assim, de chegar e todas as bolas dele tá inteiro. Você percebe no gestual do corpo, assim, que ele tava na experiência, mas que ele não tava com um ritmo 100% de tão confiante. E aí os outros, eu não sou tão fã do Ederson, mas o Ederson também, inclusive, vinha de os dois de lesão, né? sem jogar. Eu acho que era um jogo, para quem estava lá, o Everton estaria... O Everton é inteiríssimo. Inclusive, essa Copa eu acho até que o Everton tinha espaço mesmo, cara. Inclusive, é uma característica que eu, como fui goleiro, a gente observa muito que ele é um tipo de goleiro tão técnico. Você percebia no Palmeiras, de vez que ele não se sujava, cara. Ele fazia umas defesas difíceis, mas de ser tão técnico, ele fazia parecer fácil. E você olhava nele, uma passada boa, um salto. Dos três que estão aí, eu acho que o Everton teria que ser o titular dessa Copa. Porque os outros dois não estavam. O que tecnicamente também ajuda na longevidade do goleiro. Porque o goleiro sem técnica, ele se lesiona muito por causa da natureza do que ele faz, né? Queda e tudo mais. O Everton é um cara que se lesionou muito pouco. Quanto mais técnico você tem, menos impacto, vamos dizer assim. Mas então ele, pro futebol que essa seleção precisava fazer defesa, que essa é a mesmíssima característica do Alisson. E aí eu tenho essa impressão de que isso é algo do Tafarel. Eu tenho a impressão de que isso é algo que o Tafarel treinou eles, padronizou eles. E é algo ele que preza talvez, por isso, né, nas características dos goleiros que ele leva, que talvez a gente tivesse ter no nosso futebol inteiro. O Ederson também tem essa característica. O Ederson também. Talvez a gente tivesse ter no nosso futebol inteiro, começando da base. Você ter os treinadores já padronizando, ensinando esse estilo. O melhor goleiro, na minha opinião. Só que eu vou te falar, essa característica, para você exercer ela plena, do jeito que estava o Alisson, sem tanta confiança, não dá. Tem que ser um cara que tá voando. Saiu no meio da área, é dele. Eu acho que nesse sentido o Everton, porque o time, a seleção priorizou por transição. Tanto que eu falei, se colocasse o Pedro, que eu gostaria, ia passar fome, porque não é uma característica que prioriza centroavante. E a bola não chegava lá, né? Não ia chegar nele, ia morrer de fome. Centroavante, inclusive, cada vez mais centroavante vem sendo extinto por causa dessa característica. Mas o Pedro é um cara que participa bastante do jogo. Acho até que ele é um centroavante poderia ajudar. Um pouco diferenciado por conta disso. Sim. Mas para uma seleção que gosta de transição,
Um Everton da vida faria a diferença. Pela Pegou, liderança, Vini, pela rapidez. pegou. E outra, o próprio Vini já sabendo disso, na minha opinião, o que ele ia fazer? O Everton pegou. Ele já ia se posicionar de um jeito para receber a bola do Everton, porque ele não erra lançamento. Né? Beneficiaria até um Hendrick que jogou com ele. Né? Eu não sei se isso aconteceria justamente porque o Alisson tem essa mesma característica. Ele sempre dá assistência lá no Bom, mas agora o Tafarel vai sair, não né? aconteceu. Vai. Aparentemente vai. O Tafarel vai sair. O Tafarel é um cara que eu aprendi a admirar com o tempo. E aí eu, né, vendo muitos tipos de goleiros, existem os goleiros que são, como que eu posso dizer, constantes. É o cara linear, que não tem baixos, mas ele não é o cara que faz espetáculo. Eu acho que um cara assim é o Alisson também. Eu acho que aí faz sentido ele estar na seleção, porque agora tem o que a massa gosta do goleiro que faz espetáculo, né? Quem que são os goleiros que aí? Deixa claro, às vezes a galera não sabe que o Tafarel é o treinador de goleiro, né? Da seleção. Aí saiu notícia agora, acho que foi o UOL que publicou, que talvez ele saia, parece que a comissão técnica não gostou muito, que ele não renovou a lista de goleiros. Não gostou da maneira com que ele trabalhou a lista de goleiros. Agora tem que sair a comissão técnica claro toda, que né? Claro que nós temos uma lista, princípio. na nossa mente nós temos uma lista de outros jogadores ideais, mas eu acho que tem outros que cairiam bem na posição. Eu acho que o Hugo Souza, para uma preparação de próximo ciclo, o cara tem que ir ganhando rodagem e sentando no banco. Mas ele inclusive, falha, cara. O problema é as falhas de cara jovem, de novão ainda, que faz uma cabacice. Entendeu? Acho que todos vão fazer isso, né? Esse é o problema. O do Palmeiras também, às vezes, faz umas. Mas é muito bom. Hã? Faz muito. Eu tô sendo, faz tempo que ele não falha. Ele não consegue pegar uma bola cruzada na área. Tudo ele sai de soco, soco. Eu falo assim, pela vantagem física com que aquele ele tamanho que dele, ele tem, era pra subir, pegar e nem era mais de ninguém. Tecnicamente eu não gosto dele, mas aquele tamanhão dele ainda faz diferença. Vai ser um bom goleiro. Vai ser, ele tá em Vai maturação, eu né? gosto muito dele. Ele e o um Hugo, bom pra mim, goleiro. é os goleiros do futuro, assim, próximo. Não, já assim, apontam o... Nessa última má Já fase do apontam o Palmeiras Carlos Miguel aí, como titular da seleção no futuro, né? nessa Miguel, última má verdade. fase do Palmeiras, o Carlos Miguel salvou o time, cara. Salvou o time. Mas falta ele não sabe sair jogando com os pés, não sabe sair jogando com as mãos, não sabe sair do gol. Tudo isso ele vai ter que Espalma melhorar. todas, né? Vai ter que melhorar. E eu acho que ele vai ser o titular na próxima Copa. É claro que tem muito tempo, né? E a gente, Não, também mal acho, acostumado, mas, nós fomos vamos mal acostumados trabalhar vendo o isso. Rogério, o Marcos, o Dida. Eu acho que tinha que levar para a seleção o treinador de goleiros do Atlético Paranaense. Que ele forma goleiro, hein? Cara, a melhor escola de goleiros é dele. O Everton verdade. era O de lá. né? Everton, o Neto. E teve o Santos, que foi o jogou no Santos. Flamengo. Foi pra seleção também. E tem mais uns 2 outros goleiros. O antes ali que Bento eu esqueci agora, nome. o Bento saiu de lá. Agora ele tá mal, né? Mas ele saiu bem do Atlético Sim. Paranaense. É muito boa escola mesmo. Mas acho que é natural esse tipo. O Everton mesmo, quando chegou no Palmeiras, tinha algumas dúvidas, né? Depois ele... Eu não gostava do Everton na primeira. Eu também não gostava. A gente também tem essa coisa de idolatrar o Price, né? Que veio, passou Quem tinha... Tava, aquela história. a O gente veio Palmeiras de era Price e difícil, Jailson, né? Marcos, Praz, Veloso, Sérgio. A Foi gente um tinha, negócio. inclusive, Leão. Inclusive na transição, também é outra coisa. A gente, como palmeirense com o time, com a história do time, a gente é conservador, né? Com a então. nossa... Quando contratou, em 13 ou 14, contratou o Price para jogar a Foi segunda. 14. Não, pra segunda. Ele jogou na segunda? Então foi 13. Foi 13. Eu fiquei, pô, o Palmeiras estava, né? O Palmeiras estava em ruínas naquele período. Falei, pô, a gente perdeu agora uma das últimas tradições que a gente tinha, que era de jogar com goleiros formados. Essa praticamente perdeu, né? Mas assim, renovou outras questões. Hoje a gente faz uma molecada aí que, né? Mas na época, eu, por ser goleiro, sempre observei muito essa posição. Eu falei, olha aí, a gente perdeu, fui resistente à entrada do Price. Mas ele foi bem, né? Porque Muito eu acho que a bem. gente perdeu, sabe quem que era a transição? Era o Diego Cavalieri. Só que o Marcos estendeu um pouquinho a carreira dele. Diego pedindo passagem, não podia esperar, né? Saiu. Então, alguns goleiros, se ficassem esperando... Igual Vou dizer uma coisa passou pra uns você. 10 goleiros esperando a vaga do Rogério Ceni no São Paulo, e o homem não aposentava, o cara ia perdendo o time dele, E até hoje São envelhecia, Paulo depois não não achou nenhum conseguia. goleiro. E o Marcos, se não resolve aposentar, eu acho que ia ficar mais uma galera esperando, porque o Marcos é aquilo que eu falo do milagre. Que então. o Alisson não faz. No Palmeiras, o que o Marcos fazia de milagre, bola que você falava assim, cara, não vai chegar, e ia lá e tirava. E que desperta paixão, assim, né, na torcida, né? Você chegou a ver um pouquinho, né? O Marcos, quase nada. Então. Mas Mas você Eu Veja não na lembro de o internet Marcos jogando ao vivo. Só na internet eu vi. As defesas, os milagres, ele fazia milagre literalmente. É porque a gente também foi, né,
mal acostumados, né? Por esse lance de ter o jogador vibrante. Que é o que a gente não vê hoje em dia. O jogador que só dele ter pego um pênalti do Marcelinho Carioca, que era o cara de bater pênalti, acaba. A explicação tá aí, né? Quem é que pegava pênalti do Marcelinho Carioca? Marcão. Pegado o maior ídolo rival, né, cara? Você vê a torcida toda rival, um cara derrubar aquilo ali é... Cara, em 18... Vocês estão arrepiando. Em 18, a gente tá falando do jogador ruim. Pô, em 18, não que sejam ruins, né? O Renato Augusto e o Paulinho, por exemplo, estavam na Copa. Vibraram, cara. Não eram os craques do time, mas fizeram uma baita diferença. Sim. Ninguém queria que eles fossem, o Tite bancou, mas deu certo, né, cara? Os caras vibraram. Eu acho que ali ainda tinha... A seleção ainda tinha um pouquinho da sua identidade, embora já bem raleando ali. Caiu pra Bélgica, mas jogando bem, né? Foi um... Pra Croácia também caiu jogando. Dessa vez que decepcionou ali naquela reta final de jogo. Exatamente. E como você vê também a postura assim... outro detalhe também que é um time péssimo para a seleção brasileira. Não tem mais bobo no futebol, cara. Olha... Não, todo mundo joga agora. Olha as seleções africanas, o que os caras vêm fazendo. Todo mundo cresceu. Olha, vamos falar aqui quando a gente... Você viveu um pouquinho mais isso antes de mim, Anderson. Antes, quando a seleção brasileira ia jogar com alguém do sul-americano, tirando o Uruguai e a Argentina, era só escolher o placar. Era só, a dúvida era saber de quanto. Mas sabe o que tinha antes? Sabe o que tinha antes do Brasil? E que nós acabamos? Era a imprevisibilidade dos atacantes brasileiros. Eles não eram tolhidos. O repertório imenso, né? Podia ir para cima. E era o que desestabilizava. Vou citar aí antigos. Tudo bem, vamos citar um Garrincha da vida. Um Garrincha hoje, ele ia acabar com essas zagas duras que tem aí. Por quê? Porque ele ia para cima dos caras, ele ia causar instabilidade na zaga. Ninguém sabia o que ele ia fazer. Hoje em dia não, ficou muito bem abaixo. Chega na área, vai para a linha de fundo, não deu certo, volta para trás. Aí toca do lado, aí vira a bola. Tá muito formatado. Por isso que não porque tem mais a gente bomba. reclama que a gente tinha uma liberdade. Eu acho que ainda tem. Tá, e você o jogava Vini uma Júnior bola ainda mais tem cedo, isso. no Ronaldo Fenômeno. Você não sabia o que o Ronaldo ia fazer. Ele era rápido. O Ronaldo ele ia para cima, ninguém derrubava ele. Eu acho que o Vini Júnior ainda tem isso, tipo, pra cima. Acho que é o único, né? O Ryan tem também. Eu achei que ele tava meio tímido, ele tava meio com medo nessa Copa. O Estevão tem muito, infelizmente não esteve na Copa. O Estevão faz. O Endrick tem, nem tanto com a qualidade do drible, mas ele vai pra cima. E esses meninos, embora eles já comprados muito cedo, mas que tiveram, menos que por 1 ou 2 anos, como o Estevão e o Endrick, não porque jogou no Palmeiras, não, mas por ter sido um pouquinho ídolo no Brasil, eles têm um pouquinho mais de raiz, mais identidade. O Ryan, o próprio Ryan. Claro que vou falar de um nível bem abaixo, mas um Gabriel Jesus era assim também, ele fala muito, mas é um moleque que você via dar o sangue, né? O trabalho de base do Palmeiras é muito bom, cara. O que o Palmeiras tá fazendo na base você falou um cara que fez falta na seleção da Copa, Estevão. Nós teríamos muita o Vini de um lado, o Estevão do outro. Nossa, dois caras com drible, com velocidade. O Rodrigo também não foi, o Rodrigo machucou, era pra estar nesse ataque. Sim. Faltou muita coisa. Eu acho que assim, toda seleção tem que ter um dos últimos, Felipe Melo, com todas as polêmicas que ele falava, mas um cara vibrante. Caçudo, né? Eu senti muita falta do Casemiro, cara. Era temido. O cara antes de... Não, peraí, eu vou tocar antes. Não vou passar por esse cara, O Casemiro, ele dá uma entrevista antes da Copa, pra TNT Sports, pro Fred Caldeira, e ele fala que... Aí o Fred pergunta, você prefere fazer um gol ou tirar uma bola... fazer uma defesa, né? Não preciso tirar uma bola, preciso dar um carrinho. Acho mais legal. Só que você não viu isso na Copa. Você não via ele dando carrinho e vibrando, assim, comemorando. Cara, falta, cara. Os caras vão pra lá e eles vão pra concentração, eles vão pro estádio de terno, né? Aí o cara vai mudando essa coisa, ele não quer mais botar a bunda no chão. Eu vou dizer mais uma pra você. O que faltou? Faltou que esses caras, na impressão que eu tenho, tá? Posso estar errado, estão de saco cheio de jogar. Os caras reclamando de férias. Os caras fazendo pouco caso para dar entrevista, fazendo ironia, sendo irônicos. Concentrado, mais antenado nas redes sociais. Ali aí você vê, o Casemiro deixa a seleção, já anunciou que vai pro... Vai mudar de clube, não vai? Ele saiu do United. Então já anuncia um clube novo. Mas ele não falou para onde vai ainda. Ou seja, eles já estão meio de saco cheio de jogar. A impressão que eu tenho, posso estar errado, mas essa é a impressão que eu tenho, que o Casemiro já tá lá, mas já tá lá, tô aqui de novo. Né? Aquele que reclamou das férias lá, como é que é o nome dele? Rafinha. O Rafinha. Não, mas o Rafinha não reclamou das férias na Copa. Reclamou no ano passado, na Copa do Mundo de Clubes. Porque ele também nem jogou.
Pois mas já tá reclamando. Você vai jogar pela seleção? Você não é obrigado a jogar na seleção. Mas ele não reclamou da seleção. E eu acho que reclamou isso... só das férias. Reclamou do Barcelona. Ele não jogou a Copa do Mundo de Clubes ano passado. O Barcelona não foi. Ele reclamou da Copa do Mundo, da existência da Copa do Mundo de Clubes no formato que foi ano passado. Entendi. Eles teriam férias, aí não teriam mais que inventar um campeonato de repente. Mas agora vou tentar fazer vocês entenderem o que eu quero dizer. Não importa que seja na seleção. Sim. Se você é jogador de futebol, se você escolheu essa profissão, você tem que dar amor naquilo. Eu não vou sem férias. Tem até uma entrevista do Marcos que ele fala, pô, eu não gostava de ir. Porque pegou no meio da... Mas ele, o que ele fazia? Ele ia. E chegava lá. É isso que eu tô falando. O futebol, e depois ele falou 20, 30, 25 anos depois que ele não gostava. O futebol não pode ser tratado como uma empresa normal, onde você vai lá, trabalha tantos dias por mês, recebe seu salário, tira umas férias e vai embora. O futebol precisa de emoção, precisa de garra, precisa de energia. Com férias ou não, se você não levar isso para dentro de campo, você não vai chegar. Eu acho que isso também é um colateral, né? Como nós somos uma sociedade que 90% ali vinha de pobres, né? Aí o cara fica milionário tão cedo, né? E a gente tem você ainda mais, Anderson, a nossa motivação no começo da nossa vida é pagar os boletos. E aí o cara não precisa de mais de nada. Mas eu acho que a gente tem uma geração que está mudando um pouco isso, que vai vir para a próxima Copa. Os caras que vão ser dos líderes na próxima Copa, você tem o Matheus Cunha, por exemplo, eu acho que ele tem isso. Acho que ele tem essa vontade, essa garra, ele vai para cima, ele dá cara, ele provoca o japonês que falou que a seleção não era mais nada, ele dá a entrevista depois da derrota, o Vini Júnior é assim, o Bruno Guimarães também, acho que é um cara assim. Caras que serão líderes na próxima Copa. O Gabriel Magalhães é um cara que, ele dá o carrinho, ele vibra. Ele dá o desarme, ele vibra. E ele jogou muito contra a Noruega também. Infelizmente, não tem como se segurar. É muito difícil segurar o Haaland por 90 minutos, né? Mas eu acho que esses caras que serão os líderes na próxima Copa, eles têm isso. E os moleques também. O Ryan tem isso, o Hendrick tem isso, o Estevão tem isso. Então eu acho que, nesse sentido, a seleção deve melhorar. A gente tem que estimular para que isso se replique. Olha o que o Romário falou, e eu concordo com ele, quando ele do gol que o Hendrick perdeu. Não interessa que ele é moleque, que ele é novo, ele tinha que ter feito gol. É esse sentimento que tá faltando. É do cara sair do campo e falar assim, eu não podia ter perdido aquele gol, eu perdi. Não, o cara fala, perdemos o jogo, mas agora é vamos trabalhar, já tem o próximo jogo pela frente. Cara, os caras não têm essa indignação. O Romário falou que o Romário respostinha tá protocolar, né? O Romário tá certo. Tinha que ter feito o gol, pô. Tinha que ter feito o gol. O Hendrick falou, não podia ter perdido aquele gol e tal, e agora vai eu tenho certeza trabalhar todo dia para não acontecer de novo. Eu não tô criticando o Hendrick, eu tô falando eu falei do Romário, porque a gente quase não vê mais gente com essa garra. Não podia ter perdido esse gol, não tem que eu perdi o gol, agora vou trabalhar e não sei o quê. Não, eu não posso perder. Os caras saíam antigamente de campo substituídos, chutavam a garrafinha d'água, chutavam o banco, saíram indignados porque saíram do jogo, eles não queriam sair do jogo. Hoje em dia, você vê o cara sair... Já vem um cara, bota um agasalho nele, só falta botar uma gravata de volta dele, ele senta lá... Uma coisa que é interessante é isso aí que você falou também. Mas eu acho que o Hendrick, ele ainda tem uma diferença, e eu acho que esse tipo de gana dele pode, por ele ser tão jovem, e tem um monte de história, né? Os outros falam que os outros tiram ele, né? Que ele tem problema de... Não se fala muito isso. Que estão preterindo ele na seleção porque diz que ele é muito perna. Talvez, por ser muito jovem, ele ainda não entenda, né, essas coisas, mas eu acho que ele tem um tipo de coisa assim, meio que aquela coisa do Cristiano Ronaldo de tanta gana, que o cara chega a parecer arrogante. Mas é diferente você ver um Cristiano Ronaldo que ganhou tudo. O Cristiano Ronaldo vai pra Copa e joga o que ele sabe. O Hendrick não deixam jogar. Não deixam jogar. E aí, mas é diferente. Na Copa, o Cristiano Ronaldo não joga. Então, eu tô falando de um cara que ganhou tudo, né? E tantas bolas de ouro. Mas você vê um tipo de personalidade num menino que acabou de... Os outros, esse moleque é um bostinha, por que ele tá... Então eu tenho a impressão que às vezes estão preterindo ele um pouquinho... Por causa da gana. Mas foi muito dito. Você tá entendendo? Quando ele bota a bola embaixo do braço daquele jogo contra o Botafogo, é isso aí que acho que irrita as pessoas. Faz o gol, bota a bola embaixo do braço. Esse jogo aí, teve algo que me incomodou muito depois desse jogo, que ele falou, toca a bola em mim. Aí depois do jogo ele falou, não, eu conversei com o Abel e tal. Perguntaram pra ele ter dito isso, né? Aí eu entendi que não precisava falar um negócio assim, né? Que tem que ser o time e tal. Isso aí me irritou muito. Podaram ele, tem que falar, pô. Ele é o craque do time, tem que dar a bola nele. Mas eu não acho que tem essa questão dele não ser querido e tal, dele ser perninha. Tem
quem fala isso. Acho que o Mas você Vampeta sabe que fala levantam isso. muito isso, né? Sim. Mas quando você vê ele com os caras, você vê ele tem muito carinho com o Neymar, o Vini Júnior gosta muito dele, os caras das outras seleções que jogaram com ele no Real Madrid, o Modric gosta dele, o Bellingham gosta dele, o Mbappé gosta dele. Todo mundo gosta dele. Eu acho que ele sente uma pressão. Eu gosto muito dele. Eu não conheço pessoalmente. Eu acho que ele sente muita pressão para decidir, para entregar, para ser o cara, e ele acho que isso afetou ele no gol. Ele vai ser o cara. No lance do gol que ele perdeu. Ele mesmo se pressiona, dá para ver, porque o cara que tem gana vai se pressionar, né? Para dar o melhor. E eu acho que a galera tem um cuidado que é normal. Com todas as críticas ao Casemiro, e ele foi muito mal interpretado naquela entrevista que ele deu sobre ele. Ele falou assim, de não jogar um protagonismo em cima do moleque, que é um peso imenso. Que não era um peso dele. Se você já joga esse protagonismo, você já jogou um peso, você talvez deixa o menino leve. Porque mas eu acho que o erro daquela entrevista não foi isso. Foi ele falar que ele não fazia parte do grupo. Ele colocou isso muito mal. Isso eu acho que pesou. Ficou mal interpretado também. Isso aí eu acho que pesou. Porque, mal interpretado porque ele foi objetivo. Ele foi foi objetivo. Ele não falou assim, talvez. Ele falou assim, ele não faz parte do grupo. Mas é porque quando ele fala ele não faz parte do grupo, ele tá falando... Não, o Endrick que veio pra seleção poucas vezes, né? Ele não é um cara que está no time toda vez. Mas ficou aquela impressão da panela. Todo mundo tem essa ideia, né? A seleção brasileira é uma panela. É só os queridinhos do Neymar. Porque na mente do jogador, ele quer ser protagonista. Mesmo que você entre todo jogo, ele quer ter o nome dele na primeira relação. Quer entrar com o time, quer cantar o hino, ele se sente protagonista nisso. Ou seja, não adianta fazer parte do grupo, né? Porque o Casemiro fazia parte do grupo, mas não fez parte da seleção. Não jogou nada. Ele é um cara que é uma posição referência, deveria minimamente passar mais intensidade, né? Que é como referência, né? A gente não tinha um líder dentro de campo. Sim. Não tinha um cara que botasse Isso a bola debaixo do braço. Eu penso que sempre tem que ter um cara do nível de idade dele, mas que seja mais... A gente tinha um líder técnico, que era o Vini Júnior, mas você não tinha o cara que trouxesse o time assim, falar, calma, atenção no jogo, não tem personalidade. Vamos focar aqui. Não teve esse cara. Você imagina Romário para cobrar um pênalti, o Ancelotti falando, não, deixa o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é nada, eu que vou bater esse negócio aqui e pronto, acabou. Hoje em dia você não tem mais esses caras. E o Romário fazia isso. Eu que vou bater esse negócio aqui, eu quero saber. É que nem o Vini segura a bola. Aí ajeita pro Bruno Guimarães perder o pênalti. E aí até uma outra coisa também, né? Falta aquela malícia também que o brasileiro tinha, que era um pouquinho né? Quando você vê um jogador que tomou um amarelo, você explorar ele, forçar ele a tomar um segundo, ou jogar em cima dele porque ele tá amarelado, ele já não vai botar tanto pé. Agora vou pegar um exemplo do Palmeiras que me indignou, cara. Daquele dia eu não parei de assistir, tão indignado que eu fiquei. Palmeiras e Flamengo, Libertadores. Que Esse jogo não dá. Aquela rabiscada que o Fux tomou do Pulgar, né? Era expulsão, tá bom, não foi? Amarelo. Cara, se a gente tem um Valdívia ou um Kleber Gladiador ali, eles podiam nem relar a mão nele, não xingar o cara, mas eles iam saturar aquele cara, jogar tanto em cima dele, que ele ia forçar a expulsão dele, ou aquele cara ia espanar, entregar uma bola. Ou seja, a gente não tem um Romário em campo, né? Um marrento, não né? Tem, eu fiquei puto com aquele Palmeiras, que ele não teve essa mínima... Já tava jogando aquele jogo o Palmeiras não atacou. Já tava jogando assim, né? Já teve o pênalti em cima do Gustavo que não foi. Já tava jogando assim, vamos dizer assim, contra as falhas da arbitragem. Mas assim, o Palmeiras assim, pô, vou pedir. Parece. A gana que o Abel tem, eu sei que ele transmite isso pro time. Ele mas falta um pouquinho de brasileiro. Mas naquele jogo ele tinha um plano defensivo muito bem traçado. Né? Ofensivo não. Mas voltando à seleção... Aqui antes da seleção, você quer ver o que está faltando no futebol brasileiro? Um cara que todo mundo critica, e eu acho que ele está certíssimo. O cara que fez o gol da Libertadores pro Palmeiras. Lembra-se dele? O Daverson? O Daverson. A gente não tem mais aquela alegria do Daverson no futebol brasileiro. A gente não tem mais aquele cara fazendo aquilo que o Daverson faz. E ele é criticado por isso. Falam mal dele por isso. Esse é o futebol brasileiro. É o cara que entra em campo no banco de reserva. Eu tenho algumas... Gostamos, adoramos o Abel, mas eu tenho algumas críticas pontuais em alguns momentos muito decisivos que ele falhou. Eu tenho muitas críticas. Primeira final do Mundial contra o Chelsea, né? O Chelsea estava em final
temporada, nitidamente muito cansado, né? Eles contaram com um pênalti e um gol do Lukaku, né? Sim. E a gente parelho, muito mais volume de bola. Eu tenho uma entrevista do Thiago Silva falando, cara, parecia que tinha mais jogador do Palmeiras em campo do que nós. Ele me coloca o Navarro, parente seu. Cara, o menino entrou assim, parece que ele tava... Nossa, Sendo que na final, ele colocou o Daverson e gerou... Cara, era pra ser um cara fumaça. Ali, Era pra ser um cara que mete a fumaça. Os caras não estão mais aguentando a intensidade. Coloca alguém em intensidade. Naquele jogo... Faz os caras espanar, né? Aí colocou o cara trotando. Nitidamente ele tava, como se diz? Tava muito nervoso. Esse Navarro aí, o dia ansioso. que ele foi pro Palmeiras, eu falei pra ele, esse jogador não é jogador do Palmeiras, ele não vai se dar bem no Palmeiras. Sim. Falei ou não falei? Falou? Esse cara não é jogador do Palmeiras. Mas foi bem na Série B pelo Botafogo, mas não vai dar certo no Palmeiras. E não deu. Não, mas E ali... Naquele jogo tem pouquíssimas críticas, óbvio. Acho que ele foi praticamente perfeito o naquele decorrer. jogo. E aí no final, porque assim... Mas assim, não tem como ser pra uma final de Mundial com o Rafael Navarro pra colocar no jogo. Então. Acho que não é Às nem o vezes, problema né? dele. O cara olha pro banco, Sabe o é o Rafael Navarro. o é que tem último que prego, coloca. que você vai ali pra matar o seu adversário, seu oponente, às vezes é a intensidade final. Sim. É o soco, o último soco final, alguma coisa assim. Aí você coloca alguém morno, cara. Você viu Então uma... parece que é uma coisa assim de não entender, ou até ter uma implicância, né? Que a gente sempre achou que tinha alguma implicância com os. Se você for reparar, o Abel ele tem um padrão, se vocês forem pra ver. Todos os meio doidinho foram saindo do Palmeiras. Ele gosta dos caras, ó. Os caras retinhos. Os caras que não causam O polêmica. Veron dava probleminha. Foi Ele embora. era o E jogando bem. Patrick de Paula, O Felipe Melo, Felipe o Melo, Dudu, Daverson. o Davidson. Todos os. Ele limpou. Esses caras são doidos, são às vezes problemáticos fora de campo, mas você percebe que em campo todos tinham uma intensidade. Mas né? isso que eu falo é o típico do técnico que não é brasileiro. Falta esse pouquinho de brasileiro. Não, tem uma entrevista do Tele Santana, que já faleceu, mas ele falando quando ele botou o Zico para bater aquele pênalti na Copa do Mundo. Por isso que eu falo que é o técnico brasileiro. Quando ele botou o Zico para bater aquele pênalti na Copa do Mundo, o Zico estava no banco, machucado, entrou, acabou de entrar, foi bater o pênalti e perdeu. Que ele fala assim, gente, lá no Brasil, eu não tinha voltado pro Brasil se o Zico não tivesse batido aquele pênalti. Olha só o técnico. Eu não tinha entrado no Brasil, tinha me linchado lá no... O Tele falando isso, né? Entendeu? Sim. Porque todo mundo ia falar que o Zico, com uma perna só, era o melhor batedor de pênalti que a gente tinha. E era verdade. Não tinha como. E era verdade. Então, é aquela história. Além de ser o melhor batedor de pênalti, era o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. A não Então ser- ele falou, eu botei o Zico para bater o pênalti, porque ele conhecia o povo brasileiro. A não ser Ninguém que- critica o Tele hoje por o Zico ter batido o pênalti. Não tem como. A não ser que seu craque seja muito ruim de bater pênalti, como é do Dudu no Palmeiras, por exemplo. Ele não batia porque ele batia muito mal. Não tem como você não colocar o craque pra bater o pênalti. Não é pra um cara que não bate pênalti. O Bruno Guimarães não bate pênalti. Né? É isso que Batia no falam dos treino. técnicos europeus como o Abel. Não tem Ainda como. não tem esse sentimento E o brasileiro. brasileiro tem muitas sacadas. O técnico brasileiro que vem sendo assim também muito por conta dessa cultura ruim que o brasileiro empresarial, né, que tem. Mas tem um negócio que eu não sei o que Os aconteceu. técnicos brasileiros estão sendo O técnico brasileiro massacrados. acabou, cara. Mas o técnico brasileiro, o que a gente tinha, acabou. É. Porque o técnico brasileiro, ele era referência no mundo todo. É. O Zagallo, ele era referência no mundo todo. O Tele era referência no mundo todo. O Luxemburgo, o Filipão. Os caras hoje não são mais. Tem que existir para lidar com um atleta brasileiro e resgatando as essências do futebol brasileiro. Tem que existir e nos dias de hoje tem que ter um técnico que tenha uma espécie de boleiragem de um Renato Gaúcho, mas que tenha uma atenção técnica, né? Porque você vê umas sacadas assim no futebol que são muito interessantes. O Cuca, embora eu acho que o tipo de futebol feio que ele apresenta, ele salvou o Dudu quando ele deu a faixa de capitão. Você lembra? O Dudu era expulso cada Sim. 2 jogos, cara. O Dudu era sem cabeça. Ele era pilha fraca. Eu lembro dele ser expulso e sair chorando. É muito raro você ver um jogador chorando assim, assintosamente, copiosamente, porque foi expulso. Assim, parecia de menino mimado. Pôs a faixa de capitão, mudou o jogo do cara. O cara falou, opa, eu tenho que ser referência. Olha que sacada. Olha como que ele fez o cara Jogou render. muita bola. Confirmando o que ele falou, né? A gente não tem mais uma renovação dos nossos técnicos. tem. Ele está citando técnicos que Já estão... Eu tenho esperança no Felipe Luiz, cara.
O Filipe Luís, pra mim, é um baita treinador. Taticamente, ele é muito bom. Ele assinou com um time lá fora, né? Com o Mônaco. Então, mas você não Mônaco, acha que França. também o risco dele, ele já está sendo muito doutrinado no modelo europeu? Será que ele vai Cara, eu explorar acho bem que o que a não. gente tem da Acho nossa que- essência? É que eu acho que a gente perdeu um pouco do tático, Aham. que o Brasil sempre teve. O Brasil sempre foi revolucionário taticamente, sempre esteve entre as grandes escolas. O padrão que a gente tem de futebol, aquela escalação do 1 ao 11 que a gente tem, né, que é um padrão mundial, vamos dizer assim, foi o Brasil que inventou. O 4-3-3, né? Joga com 4 zagueiros, 3 jogadores, 3 meio-campistas, um camisa 10, 3 atacantes. Foi o Zagallo que inventou isso. Então esse padrão mundial é brasileiro. Mas aí acabou. A gente não tem mais essa referência. O Filipe Luís, acho que vai ter um pouco desse intercâmbio, vai trazer um pouco disso. É um cara que tem a ideia tática, um cara que sabe como funciona o jogo, é um cara que entende também a sujeirinha, a malícia que precisa ter. Pô, é só ver o Flamengo do Filipe Luís, cara. O que eles faziam de falta para parar jogo é absurdo. E é algo necessário, que eu acho que falta no precisa. Palmeiras. Tem hora que o Palmeiras parece Começou que a fazer pedir, agora, né? Começou a fazer esse ano isso, né? Parece que tinha hora assim que me fala, pô, cara, faz uma falta, para a jogada aí, para ela longe. Não E é algo que a para gente está aqui, reclamando na seleção Prende desde a bola. 2018. Estamos reclamando disso na seleção desde 2018. Essa malícia que falta. O Filipe Luís eu acho que já tinha A isso. malícia de Mr. Daverson. Falta. Não é? Que pisca o olhinho ainda, cai no gramado. O pessoal vai falar que isso é anti-jogo, é anti-futebol, mas no futebol precisa disso, né? Cara, Se não ontem tiver- tava assistindo o jogo da Argentina, o Lautaro Martínez pega a bola, no finalzinho do jogo a Argentina ganhando já. Ele vai pra ponta, ele pedala, protege com o corpo, pedala mais um pouquinho e vai cozinhando o cara na frente dele ali, pô. E acho que a gente tem pouco disso. Perdemos isso aí, Tem cara. um pouco dessa malícia, dessa provocação. É. Não tem. A gente não pode mais nem comemorar gol hoje, também tem isso, né? As regras, o que estão fazendo com o futebol, tá acabando com o futebol. Não pode subir em cima da bola. Pô, tá Cara, isso é um ficando, absurdo. cada vez Isso é coisa da empolgando CBF, mais, né? cara. Eu fico imaginando Garrincha hoje, tava ferrado. É, Não, Garrincha não vai poder fazer, mas como que eu não vou fazer isso? A gente tava reclamando até outro dia que dava um cartão pro Neymar na França que ele dava carretilha. Aí, 2, 3 anos depois, a CBF impede o jogador de pisar na bola. Subir na bola. Foi o Edilson que fez embaixadinha no jogo contra o Palmeiras? Foi. Pô, achei sensacional. O pessoal, não devia. Falta de respeito é bola, pô, é futebol, é arte. Tem que ter. Achei aquilo sensacional. eu acho que também estão podando demais, né, cara? Tá ficando assim. Em alguns. O que vocês acham também do VAR, assim? Eu vou falar por mim. É uma ferramenta que, para nós que vimos futebol antigamente, eu acho que é uma ferramenta que traz justiça, né? Porque Sim. quantas coisas que a gente viu absurdas assim no futebol, coisa assim que. Porra, cara, que você fala assim, meu Deus. Gol de não Maradona com a mão. teve um. Não era. Isso nos jogos decisivos, mas eu lembro do gol do Adriano. O Adriano no São Paulo. Ele dá um peixinho assim no marca assim, ele. Eu falei, pô, cara, perdeu um jogo. O Jô fez muito isso no roubado. Corinthians, fazia gol com a mão. Fez contra o Palmeiras. Um dos gols que eu tenho mais raiva, cara. Palmeiras e Corinthians 2017, brigando pelo título. O Jô se joga, coloca a mão na bola, na área e faz o gol. Aí depois da entrevista, ô Jô, você fez o gol com a mão ali? Cara, eu não sei, eu só me joguei na bola e não percebi. Eu não sei onde Então a bola o bateu. VAR, ele vem pra. Claro que ainda a aplicação ali, né? A gente tá num. Ainda muita coisa vai ser ajustada, a vai gente se aprimorar. perde. Mas, ó, a gente gosta muito de trazer os exemplos dos Estados Unidos, que lá tudo dá certo. Cara, você não consegue assistir um jogo de futebol americano, cara. Toda parada que tem, entra um comercial. Toda parada técnica. Você já viu? Já assistiu um jogo de futebol americano? Cara, difícil de você se assistir. perde assim, cara. Entra um negócio assim. Então, É o que eles fizeram inevitável. nessa Copa, né? Copa, porque o tempo da hidratação é parada para comercial. E O assim, futebol tem 4 coisas quartos que agora. inevitavelmente vão acontecer. Eu acho que alguns critérios no VAR, né? Por exemplo, teve o impedimento do gol do Hendrick. Do Hendrick? Do Hendrick. Eu não sei se eu tô falando do jogo certo, não foi outro jogo. O Hendrick teve um gol impedido. O jogo da Noruega. O cara tava impedido porque o ombro dele tava na frente, né? Na hora da corrida, né? O pé tava na mesma linha. Isso aí que eu acho que tem que mudar. Impedimento também tinha que ser o corpo inteiro na frente. Um pé vai mudar o quê? Tipo assim, se for... Um fio de cabelo vai Se mudar o o pé quê? tiver, no meu critério, né? Se os dois pés estiverem na mesma linha, mas o meu corpo tá mais inclinado, porque eu tô correndo mais do que o cara,
Aí eu não tô me prevalecendo da minha posição tá no campo. A gente agora. tá com o pé no mesmo lugar. Minha cabeça, meu Hoje tronco. eu falo que não pode A dar não um ser dedão, que a eu ponta fizesse do um gol dedão. de cabeça, por exemplo, entendeu? Tô impedido e eu uso a parte que tá à frente da linha para fazer um gol de cabeça. Não, isso é o que tá sendo estudado agora. O pé na mesma linha, aí só meu corpo tá... O Arsene eu não tô- Wenger, que foi treinador do Arsenal, ele propôs isso pra FIFA. E agora está sendo testada essa regra de o impedimento só acontecer quando o cara tiver o corpo inteiro na frente do jogador. Então, se tem um pezinho do cara que está alinhado com o defensor, vale. Tem qualquer Isso não parte vai que tá mudar, alinhada, né? vale. Geograficamente dentro do campo, a gente tá na mesma posição. Eu só tô Teoricamente, mais sim. inclinado, eu posso estar caindo. Posso estar... Está sendo testado num campeonato do Canadá. Pô, então Porque eles se eu sempre tiver testam nos arrumando a campeonatos meia, pequenininhos, né? e o cara tiver Pra na depois mesma ser aprovado. linha, minha cabeça aqui tô impedido, né? O que a gente tem visto hoje é injusto demais, né? Cada golaço que é anulado por causa da unha do dedão do pé que tá na frente. Aí Então, se é uma complicado. ferramenta que é de justiça, né? Pra não, né? A gente teve aquela... o Flamengo foi campeão naquela Libertadores. O que aconteceu naquele jogo contra o Atlético Mineiro antes? Que o Height, depois até falou que era flamenguista, ele saiu expulsando metade do time do Atlético Mineiro. As injustiças que a gente via, a gente já viu... Mas nessa Copa a gente não teve, foi um gol anulado por impedimento, que a bola esvalou, acho que no fio de cabelo do jogador lá. Não teve um lance assim? Então, na imagem foi da Bósnia, se não me engano. Da Bósnia, não. Foi Croácia, né? Boa. Contra Portugal. Foi no jogo da Croácia contra Portugal. O gol da Croácia contra Portugal. Que a bola resvala na cabeça. Parece que é no cabelo. Quando você olha na imagem, você só vê o cabelo do cara mexendo. Nem parece que a bola encosta na cabeça, né? Mas a bola tem chip, tem um sensor. Então ela reconhece um toque. Se o toque é da cabeça, se o toque é do cabelo. Aí o VAR não tem como interpretar. Então teve o toque e tá impedido. Agora, vamos, eu como goleiro gosto de puxar. Agora, a atuação de alguns goleiros nessa Copa foram espetacular, né, cara? Tipo, o Vozinha já foi, vamos dizer assim, um destaque, uma revelação, né? Cara, o Vozinho acho que ele joga muito contra a Argentina. Contra a Espanha acho que é legal. Mas é que assim, foram aquelas defesas milagrosas. Agora, o Pickford Contra a da Argentina Inglaterra O pico foi de aberta goleiro. garantiu, que é o tipo de defesa que é o que faltou Do pra Paraguai. gente. O do Paraguai garantiu, Paraguai. né? Pickford é o cara que ele some e aparece de 4 em 4 anos. Aparece na Copa. Desde É o cara, 2018, ele faz milagre na Copa do E Mundo. por que os outros querem ele? Porque ele é o cara decisivo. Ele é esse cara. Exatamente. Às vezes o cara vai lá, às vezes ele, sei lá, pouco antes da Copa ele tá com alguma lesão, o cara se remenda. Não, é tiro curto, poucos jogos. Dou tudo. Nem que eu me estoure lá. E você percebe que Eles pegam muito. E foi assim durante vários anos na seleção. Ali naquela Copa de 2002, tinha uma meia dúzia que tava infiltrado, eu sei. Rivaldo tava com o joelho podre, Denilson tava com o joelho podre, o Marcos tava com a mão esquerda dele podre. Podre mesmo. Imagina se não aplicando tivesse, né? todo o E jogo. aquela- a defesa com a mão Imagina se não E tivesse, né? foi com a mão podre que ele Imagina se não tivesse, né? A defesa com a mão o esquerda. contra a Alemanha. Luizão, todos assim com paliativos pra se manter jogando. E Tem ser um assim, jogador da França que ele... o vai pra Ronaldo, vou falar do 2018. Ronaldo? Ronaldo É. Estrupiado. O Umtiti, zagueiro da França, ele vai machucado para 2018. Sabendo que estava machucado e sabendo que se ele jogasse, acabou. Sim. Jogou, ganhou, depois nunca mais foi o mesmo, mas ganhou a E Copa. o que você já imaginar? O cara tá remendado? Eu falo assim, o cara tá no cola guspe, né? Ele não vai ser tão intenso, porque ele tem que se... Cara, Mas, aquela ó, seleção de 2002, mano, era não tava só nem aí. intensidade, Vocês estão volume. falando em 2002, mas eu lembrei de Eu tô uma falando, tô cena arrepiando, cara. do camisa 10 dos Estados Unidos nessa Copa, que a gente não vê mais no Brasil. Eu não observei. O craque dos Estados Unidos. Ele estava em campo mancando e ele não queria sair. E a hora que a bola vinha na direção dele, ele ficava que nem um louco, mesmo mancando para cortar a bola. Sim. Ele saiu porque não tinha mais jeito, mas ele estava em campo e ele acenava que ele não queria sair. E esse cara vai ser lembrado pro resto da vida. Porque também uma coisa já legal da doutrina dos americanos ver o esporte, que eles não ficam vendo só o resultado final, né? Eles não sim. queimam Eles isso. olham o contexto, né? Eles olham um contexto, né? Pô, e quantos heróis ali, quantas pessoas vão virar? Eu fiquei vendo alguns acontecimentos durante a Copa, né? Que olha aí, acabou de surgir um herói, um Vozinha pro país dele, o que ele se tornou, né? Qual que foi a seleção que pela primeira vez passou da... foi a seleção dele, né? Que passou da primeira fase, né? Pela primeira vez na história, né? Foi. Primeira Copa deles, né? Já na primeira, né? Sim.
E teve outra seleção também que conseguiu esse feito. Eu falo, Acho olha aí foi que o legal. Congo. O Congo passou pela primeira vez. Ídolos surgindo na nossa frente, assim, né? Aqui no Brasil, ou você é primeiro, Ou não é nada. ou não é Não é nada. nada. Nesses países, não, eles vão ser lembrados. Nós conseguimos chegar às oitavas. E eu acho que esse é um final da problema Copa. que a gente tem aqui. É. Que a gente esquece que o futebol é um entretenimento também. A gente quer só ganhar, ganhar, ganhar. Isso acaba com o nosso futebol porque a gente vê os nossos técnicos aqui fazendo o mais simples para ganhar. Fazendo o que é mais fácil. Põe os 11 lá dentro, depois vai acabar sobrando a bolinha. E o futebol brasileiro virou isso aí, cara. O Porque Paraguai é tinha o mais fácil condições de pra ter ganhar. ganho o jogo Contra a França. contra a França. Sim. Tinha que ter condições. Se eles tivessem, na minha opinião, se tivesse entrado com o Maurício de titular, porque ele ficou só com o centroavante lá na frente, os outros 10 ele botou dentro do gol. Se ele tivesse entrado com o Maurício, Mais acho que gerência. eles tinham ganho da França. Sim, pode Eles ser. tinham ganho da França. Não estou Eu dizendo acompanhei que pouco esse jogo aí. eles tinham ganho da França, porque a França massacrou o Paraguai e só tinha um jogador na frente. Se tivesse mais um para pegar o contra-ataque, seria o caso do Maurício, e chegar no centroavante, o centroavante ia sozinho, não tinha com quem passar. Essa coisa que você falou da cultura do brasileiro, né? Só apreciar o primeiro, né? O número 1. Sim. A gente, uma vez, quando você veio aqui, a gente falou, a gente gosta de Fórmula 1, né? Uhum. Olha o que o Brasil fez com o Barrichello durante anos, cara. E sendo que você estar na elite, ele ficou uns 20 anos na Fórmula 1, quase. Cara, ele ficou muito tempo. Você quase- ficar na quase isso, elite, porque teve muitos caras que eram bons, 2, 3 aninhos, Ficou pelo sumia. menos uns 15 anos. Você se manter relevante, respeitado numa carreira assim, né? E ele com azar de estar numa época que tinha o Schumacher ainda, né? Tipo assim, é igual vocês, o Ademir da Guia na época tinha o Pelé. E um detalhe, Fala-se né? pouco do Ademir da Guia porque tinha o Pelé na época. Fórmula Mas 1, a equipe escolhe um piloto, né? É. É esse aí que vai ter que ganhar. Você vai Tem o que trabalha pra fazer. ele. trabalha para ele. O Pelé fala que um dos ídolos dele era o Ademir da Guia, cara. Só que o Ademir da Guia nasceu na época errada. Era um dos poucos que ganhava do Pelé, o Ademir da Guia. É, o Ademir, historicamente, Ganhava é o único nos Palmeiras. jogos, né? O único Palmeiras que batia de frente e ganhava daquele Santos do Pelé era o dessa época. Acho que por isso aí que despertou essa Era um dos poucos times que admiração, batia de né? frente com o Santos, era aquele Palmeiras. E sem espetáculo, né? O Divino disse que ele era Sossegado. simples. A bola vinha, ele não fazia espetáculo. Era um Falcão, né? É, desse jeito. Cabeça Falcão era erguida, elegância, não né? olhava Era pra elegante. bola, conduzia a bola de cabeça Doutor erguida. Sócrates, né? É. Também era outro que não fazia espetáculo, era aquele jeitão. Esses caras eu só vi pela fama que meu pai, meu avô trouxe. Eu tenho um tio que chama César por causa do César Maluco. E a Uma gente das também maiores não faz defesas- mais esses caras. Uma das maiores defesas que eu vi de um goleiro em Copa do Mundo foi de Dino Zoff. Uma cabeçada do Dr. Sócrates. O jogo o Brasil foi desclassificado, eu acho. Não me lembro direito. Sócrates sobe, dá uma Foi cabeçada contra a na Itália, bola, ele pega em cima da linha o Zoff. E tem uma também linda do Leão, né? Contra o Cruyff, contra a Holanda. Ele vem de bate pronto assim, de queima-roupa assim. Depois você procura essa defesa aí. Essa eu acho que eu não vi. O Leão também, né? Não, Referência. foi né? outra. O Palmeiras, né, bicho? Cara, a gente não Tudo faz bem mais. que depois que ele jogou no Corinthians, estragou um pouco. Esses mas- meias a gente não faz mais também. É claro que não existe mais o Ademir da Guia, não existe mais no futebol. Não tem mais aquele cara paradão, elegante, não tem. Mas tem caras elegantes, o Modric, por exemplo. A gente não tem um Modric, a gente não faz um Toni Kroos, a gente não faz... Os meios de Portugal, pô, o João Neves, o Vitinha, o Bruno Fernandes, não faz mais, cara. Tudo ficando mais técnico, A gente não tem esses busca caras. eficiência. E a eficiência, ela não tá se apoiando na beleza, no que é mais, Mas né? esse é o problema também, porque os outros têm os caras que são eficientes e eles fazem bonito. É. A gente não tem nenhum nem outro. Tem uma questão plástica e estética de alguns caras, né? Que tem uma característica Sim. bacana, né? A gente não tem nem o bonito e nem o eficiente. Mas, ó, eu acho que o Brasil tá muito nisso daí, realmente. Trazendo de novo uma analogia com a Fórmula 1, né? Outro dia, há muito tempo, o Massa dando uma entrevista, os caras falaram, pô, na época do Piquet, do Senna, os caras faziam uma curva com o carro de lado. Aí o Massa falou, olha, mas é que aquilo ali não era eficiente. Hoje os carros foram tão aperfeiçoados, né, que uma curva dando de lado, eu tô gastando pneu, eu tô estragando outros componentes do carro. Hoje em dia o carro tem uma aerodinâmica mais refinada, o piloto tá mais refinado, tudo para evitar desgaste. Acabou a emoção. Então tudo Os que caras- vai ficando... Os caras ultrapassam dentro do box. Você fala que é muito chato assistir Fórmula 1 hoje. Pô, vai ultrapassar dentro do box. Não, mas vai ganhar essa temporada tá mais legal. Você tá louco. Vai Tá fazer tendo ultrapassão mais- da época que tinha mais pega. emoção. E outra época de que, Senna,
A gente tá voltando a falar de Fórmula 1 e falar de mas futebol. vamos falar. O Vai ser Senna e o brasileiro. Prost brigando na McLaren, os dois brigando ali, não tinha esse negócio, deixa passar o caramba. E tinha as sombras que incomodavam, né? O Mansell, tinha o Piquet ainda ali, você tinha a briga entre brasileiros ali, né, cara? Era outra coisa. Hoje eu assisto muito, eu gosto muito dos bastidores, né? E esse ano tá interessante mesmo. O Hamilton Mudou conseguindo. o regulamento, tá? O Hamilton se encaixando um pouquinho melhor na Ferrari, que eu achei que foi um movimento interessante para a cultura da Ferrari, que a Ferrari ela era muito aquela, né? É a cultura, aquela coisa que parece uma máfia, né? O piloto vem aqui, ele que se enquadre. Como veio um cara muito grande para a Ferrari, ela teve que se adequar a ele. Ele disse que teve que mudar freio, ele não usa Mudou o freio o carro todo, não mudou o muda, carro todo. não, ele não usa o freio da patrocinadora. Acho que até o volante dele é diferente. O volante, porque, tipo assim, eles tinham uma doutrina, assim, que não estava eficiente, porque, pô, há quantos anos que ela não ganha título? Muito tempo. Uns 15 anos, no mínimo. O último foi, acho que foi 2007 o último. Tá. Foi com... Esqueci o nome do piloto. Olha só, a gente tá esquecendo. Foi o Raikkonen. O Kimi, é verdade. Então, quase 10 anos, né? Ou seja, não tá sendo eficiente, né? Aí o Hamilton chegou lá, olha, vocês têm um sistema de atraso aqui no volante que tá atrapalhando a minha tocada. O freio dele é um freio diferente, ele não usa o freio que é a patrocinadora Brembo, isso gera um... Mas tá fazendo a Ferrari sair, porque às vezes é aquela cultura de família, né? Sim. Que o Palmeiras foi assim muitos anos. Italiano, né? Italiano, aquela coisa, aquela... E aí ele tá quebrando esse paradigma que a Leila também quebrou bem, né? Por mais Leilas do futebol brasileiro. Falando isso, o que você acha no resumo da administração dela, o período dela que tá quase acabando? Eu acho Eu que a acho que ela Leila devia tinha ficar que ser mais uns 10 presidente anos. do Brasil, cara. Acho que a Leila tinha que ser presidente do Brasil. Pelo amor E de como Deus. que você Ela vê, é porque muito as fera. organizadas odeiam ela, né? É que ela não Acabou dá um dinheiro pouco pra com a mamata das organizar. organizadas. Mas eu acho que ela E tem outra, erros. Ela incomoda, né? Além das mamatas, Também. ela começou a garantir o quê? Que quem mande no time seja a comissão técnica. Acabou aquela história de jogador querer derrubar técnico do Palmeiras, não Isso tem é mais. verdade. Ela fala assim, quem manda aqui é o Abel. Ele vai comandar o time. Se você não gostar, a gente vende você. Eu acho que ela tem os erros dela, acho que ela tem os defeitos, as incoerências dela, né? Às vezes ela critica uns clubes, mas faz a mesma coisa, né? Pô, é muito marcante que ela, quando o Neymar tá voltando pro Brasil, ela fala: não, Palmeiras não é departamento médico, não vamos contratar jogador machucado. Meses depois contrataram o Paulinho, que ficou um ano tratando. Incoerente, né? Mas ela é uma pessoa que tem voz, né? Mas nos últimos anos eu acho O difícil, Mustafa, cara, eu criticar ela. vi ele umas 3 vezes na vida. O Mustafa ficou uns 20 E anos o no time Palmeiras. que ela montou nos últimos anos, por exemplo, um cara que eu não gosto é o Anderson Barros, que é diretor de futebol. Esse cara é ruim. Sério, Esse eu cara é gosto muito dele. ruim. Mas aí, o que ela fez? Ela mudou quem fazia as contratações, mudou o cara que geria as contratações. Provavelmente, dentro do bastidor, o Anderson Barros Ainda tem é bom, influência, né? deve ter sua influência, ele deve ter outras características caminhos, que são importantes para o clube, mas nas contratações ele não conseguia. Ela mudou quem cuidava, passou também a participar das contratações. Aí veio Paulinho, veio Vitor Roque, veio Arias. o John Arias, veio o Andreas Pereira. Aliás, o Abel agradece a ela pelo Arias, né? Não Agradeço tem ao como não, né? presidente, que foi ela quem trouxe. E aí vamos falar, o Palmeiras tá com uma deficiência nas duas laterais esse ano, hein? O Brasil, Sem o né? Piquerez machucado. O Brasil. Cara, Mas o menino, o Arthur, Eu né? gosto muito do Arthur, hein, Eu cara. gosto, Mas, é igual mas ele ainda não tem, brasileiro, né, a presença. Vai ter que- Agora o Jefté, Jai. muito Jefté é fraquinho. ruim, Jefté é fraco. Muito fraquinho, assim. Você percebe que é um lance, parece de timidez, o cara tocando pro lado, fazendo igual o Danilo tava fazendo. Tocando pro lado, tipo, se livrando da bola, não quer ter, sabe? Embora no Flamengo ele deu passe contra o jogo do Flamengo. Foi. Né? O Kelvin achei que também não entregou o que eu esperava, mas o Riai tá Kelvin, jogando muito esse ano, cara. O Giai, pelo tempo que ele teve, porque Sim. ele não tinha concorrência melhor do que ele, mas a gente passou raiva até ele Passou. entrar nos eixos, hein, Muita cara? raiva, Passou. muita. Mas eu ainda acho que nos dois setores o Palmeiras tá Mas frágil. agora o Riai não erra um carrinho, pô. Hã? Não erra um carrinho mais o Riai agora. Agora Mas ele eu acerta acho tudo. que assim... Mas a gente perde o Giai e o Piquerez, nós estamos ferrados. Porque o Arthur acho que é Sim. futuro. O Arthur é bom, mas ainda tá... A O Arthur maneira... vai ser um baita lateral. A maneira que o Palmeiras liberou juntos os dois laterais referentes que a gente teve, que era o Mike e o Marcos Rocha, por mais que eles tinham perdido a intensidade, mas, cara, eles ali de 4 ou 5 anos, Eles dominavam a lateral. troca um, sai um, pera aí, agora vamos Mantinha o trabalhar nível sempre. vamos trabalhar a sucessão, manda o outro. Mandou os dois embora, ficamos sem uma referência.
E eu ainda acho que nesse setor a gente tá frágil, tá? Tipo assim, num negócio de jogo sucessão pegado. É algo que eu acho que o Palmeiras tem que começar a pensar aí sobre o Abel, cara. Isso, eu já ia perguntar isso pra vocês. No Brasil, quem que tem um perfil que agrada a vocês, que cairia bem ali? No Palmeiras, eu defendo o Rogério Ceni. Eu também. No Palmeiras. Você acha que... Eu sou fã dele. Você acha que... Eu também gostaria, mas você acha Ainda que... mais com Leila de questão de presidente. clubismo não pode afetar, pode atrapalhar? Acho que pode afetar a ida dele, talvez ele não queira. Aham. Mas dentro do clube, acho que uma vez que ele tá lá, ele é profissional. Qual outro técnico tem também características que... Olha, eu falo nível de experiência, curiosidade. Né? Se desse para fazer uma experiência com um elenco, assim, mais... Eu acho que vão até me criticar por causa disso. O Diniz. Eu sei que ele faz os outros passar... faz passar raiva, mas às vezes vamos dizer, num clube que tem uma base há muito tempo, uma base muito mais consolidada, que embora ele passou por grandes clubes, mas que eram clubes que não estavam tão consolidados. Talvez ele tenha a oportunidade de ouro da vida dele, para mostrar que o dinizismo é... Eu não sei. O Diniz precisa é... Deixa eu até falar com calma aqui para que vocês me entendam. Ele precisa aceitar que nem sempre dá para jogar daquele jeito. Exatamente. Isso eu acho que ele tá começando a aceitar. Ele precisa aceitar isso. Eu já percebi isso daí. Desde o Vasco não dá, ali, eu acho não que ele dá. tá começando a aceitar. Eu acho que o Vasco isso. tá dando esse ensinamento para ele. As dificuldades e as limitações que o Vasco tem, ele tá tendo que fugir um pouco a essa formatação que ele tem. Você pode ver, qualquer Teve time no isso lá. mundo tem, ó, eles jogam como o Diniz gosta de jogar, mas chega em determinado momento que não dá, os caras trocam, os caras mudam. Eles trabalham de acordo com o elenco. Não adianta eu querer jogar daquele jeito se eu não tenho um elenco que jogue, saiba jogar daquele jeito. Aí vai fazer o quê? Vamos dar um exemplo. Na época de Clebão na zaga do Palmeiras, Clebão sabia sair tocando? Não. Você pegou o Kleber, não foi de sua época? O Kleber? Sim, Clebão. Kleber sabia driblar? Não. Não. Kleber Clebão, ali, Tonhão. entendeu? Não eram jogadores técnicos, não dava pra jogar com Kleber e Antônio Desarme Carlos da daquele chutão. jeito. Então você tinha que aprender, ó, ali é o seguinte, não dá pra jogar desse jeito, vamos ter que mudar, vamos ter que adaptar. Só uma acho correção, que falta né? isso O nele. Diniz não tá mais no Vasco. Não tá, né? tá no Corinthians. Tá no Corinthians, né? E aí, falando um cara que talvez a malícia dele, que eu testaria, porque falem o que quiser dele, se é retrógrado ou não, testaria um Renato Gaúcho, cara. Porque ele consegue Eu tirar gosto do leite de Renato. pedra de alguns Eu times, gosto cara. essa saber se ele tá afim de aceitar, Eu gosto. vamos dizer assim, entre aspas, a doutrina do Palmeiras, né? É. Então, esse é um problema. Mas Esse eu é o acho que problema. sabe O aquela perfil dele é malícia que eu diferente. falo que às vezes falta no atleta Esse é o palmeirense? problema. Talvez ele... Porque Não, o talvez Rogério Ceni, por quero exemplo, saber eu acho se que é um ele vai cara- querer essa rigidez Sim. do Palmeiras, né? Porque no Palmeiras o negócio é... O Rogério Ceni acho que é um cara que tem um perfil parecido com o do Abel. Sim. Aquele cara que trabalha muito, responsável, tem um esquema de trabalho Doutrina, mesmo. né? Tem aquela doutrina, o dia a dia dele, a rotina certinho. Eu acho que o cara é parecido com o Abel nesse sentido, né? De fazer esse projeto dentro do clube. Ele seguiria com isso. Rogério, você não tá empregado? O Renato Gaúcho é o cara que põe o auxiliar pra treinar e vai pra praia. Então eu não sei. O Rogério tá no Bahia. Eu acho que a doutrina do próprio time paulista, que inclusive... Acho que ele O não... Renato Rogério nem nunca passou trabalhou em no time- time paulista. Eu Então, acho que talvez esse vai ser esse- o maior entrave. Não vai ser nem o clube, vai ser A ele cultura, acertar né? a cultura do clube, né? Mas exatamente. o trabalho dele no Flamengo, por exemplo, é excepcional. Cara. Ele sai do Flamengo com 72% de aproveitamento. É um aproveitamento absurdo. É que ele perde o time naquele jogo contra o Grêmio. Que ele torceu pro Grêmio. Que ele queria dar uma aliviada pro Grêmio. Tá falando o Rogério? Perdeu o time. O Não, Renato. Renato. E como que esses times são uma carne moída de bons técnicos, né? Uma máquina de moer técnicos, assim, O né? Rogério, que também, pra mim, teve um baita trabalho no Flamengo. Com Ele teve certeza, 61% cara. de aproveitamento no Flamengo, foi campeão brasileiro. O time jogava direitinho, não era bonito, Aham. mas jogava direitinho. Não, mas bonito que é palmeirense, não da sua época, mas da nossa. Felipão não jogava bonito, mas ganhava o jogo. Não, é. Não tem, Palmeiras tem essa. Palmeiras metia 1-0 às vezes, antes do meu pai já falava assim, olha lá, já tá fechando a casinha, 1-0. 1-0 ele já fechava. Não, não E lembro, detalhe, 2018 fechava foi e ninguém entrava, né? E tinha Ninguém essa... entrava. 2018 foi assim também. E a doutrina, né? Às vezes eu você lembro ouvia, olha, você nem vê isso mais. O jogador adversário com a bola chegando, você ouvia a voz do técnico. Pega, morde. Você não vê mais isso, cara. Você lembra que o cara teve tá um- aqui, a mãozinha no bolso. Você vai ver no vestiário que vazou um áudio do Filipão. Desce o porrete nesses caras. Tem que Vazou matar o essa áudio. de coringa. Cara. Então, tipo assim, eu acho que os técnicos têm que ver um pouquinho essa coisa que é do brasileiro. Claro que não tem que. Até porque hoje no VAR, esse tipo de coisa não vai passar, né? Não. Mas essa coisa, pô, fulano tá, tomou um amarelo. Cai pra cima dele, força a expulsão dele, força o erro dele.
Ou ele vai ser expulso, ele vai acertar você, ou ele vai espanar, porque ele tá com medo de botar o pé agora. Sim. Tá amarelado. Assim, ó, A gente- Quando eu era moleque, eu joguei basquete. Aham. A gente tinha um técnico no basquete que ele falava assim, ó, aquele cara do jogador lá, ele é nervoso. Xinga a mãe dele no ouvido dele. Hoje em dia essas brincadeiras não tem, mas vai lá, fala. Quem diria xinga Anderson a mãe Navarro? dele. Cara, é a malícia. É. Né? O tempo vai se aprimorando, mas a gente não tem mais essa malícia, né? Às vezes você não precisava nem xingar, só conversar com o cara, dar uma tirada nele. Tira uma onda com o Ixi, cara mano. lá. Falta. E nem tô mais aqui, ó. A Já seleção toquei. não tem um cara assim, pô. A seleção não tem um. É. Igual a Argentina tem aquele Depou, que fica o jogo inteiro enchendo o saco, provocando, batendo. Igual o tio Romário. Tem que ter. O VAR tem que não ter. pode. O VAR pode impedir várias coisas, mas não que você fale ou que você force Não pode. o estresse do cara, né? Os caras estavam zoando o Neymar, né? Pô, o Neymar tava. Aquela dele tirar uma com. Ele passou um recibo mesmo de que ele tava. Né? Embora ele tenha feito gol, ele poderia só pegar a bola ali. Os caras estavam falando Pois que ele é. achava que tava Antes do gol, É que, na verdade, o Neymar não precisava fazer aquilo para fazer aquele gol. É. Ele botava o goleiro onde ele quisesse. antes do Não, gol, era aquilo. antes do gol E eu ele acho tirou ótimo. o goleiro mesmo, ele humilhou, ele Ele quebrou é o bom de goleiro. bater pênalti, Antes né? do gol eu acho Precisava. ótimo. Você olha na cara do cara assim, escolhe quando você vai bater, eu vou fazer, não sei o quê. Que aí ele faz isso, faz o gol e o cara ainda fica com o negócio na cabeça. Mas aí depois ele continua. aí perdeu Os caras falaram que ele deu aquela risadinha porque ele achou que significado. tava na Kings League, né? Que vale 2, né? Eu não duvido, porque ele andou batendo uns pênaltis lá na Kings Difícil, League, cara. né? Ah, o Neymar batendo pênalti, ele não sabe nada daquilo. Não. Não precisava. E ele humilhou o goleiro, porque Ele aquela humilhava jogadinha sem aí o falar goleiro nada. Ele humilhava sem falar nada. pegasse, goleiro nem saísse, se mexe saísse direito. assim, ó, tá bom, perdemos, mas saísse com um brilho, né? E não É aquilo que precisava. eu falo, eu acho que o psicológico dele não estava 100%. Né? Porque era a última Copa, ele não foi campeão do mundo, ele não foi o melhor do mundo, a carreira dele está indo embora, ele tem muito dinheiro, mas os principais títulos, talvez, como a Copa do Mundo, ele não vai levar para casa. Né? Tem um vídeo, eu acho que é muito dessa cultura do cara vir sendo mimado, né? Ele não vai sendo fortalecido aqui, né? Na mente dele, né? Você vê, claro que não é do tamanho dele, mas o Andrés, aquilo que ele fez pelo Flamengo, de entregar aquele gol. Mas você vê que é um menino com cabeça boa. Mas você acha que... Eu não acho que ele entregou. Aí é aquele que não tá falando aqui, você fala forçar o cara. Forçou o O erro. Daverson percebeu Então, o cansaço do time do Flamengo e o Daverson forçou ele a errar. Mas ele acaba Então, entregando, né? aí- Na aí- cabeça do cara, ele errou, ele entregou. Mas errou porque tinha um cara ali Sim. chuchando ele, né? E aí Mas ele ele- entregou. Por que que e aí, né, que é a minha crítica, né? Por que o Abel não repetiu essa contra o Chelsea, um mês depois ali, não, né? Os caras também estavam botando, você percebia no gestual dos caras assim, ó. Os caras pedindo arrego, tava igual a Inglaterra, só que eles muito piores eles estavam. Cara, a defesa que o Abel montou ali naquele jogo eu vi poucas vezes, cara. Aquele jogo do Palmeiras foi um dos melhores. Aí no final, vamos dizer, né? Que é aquilo que eu falo. O último soco, aquele de derrubar, faltou. Porque o Daverson ali, cara, ia tirar o sossego dos caras de um jeito, mano. Ele tira. Dentro Né? e fora de campo. Exatamente, Ele tira o cara. sossego. Né? E mais um, sei lá, pega né? Antigamente também você via na hora que tava preparando o jogador que ia entrar, você percebia o cara aqui não passando tática. O cara tava falando assim, ó, você vai fazer o gol. Você, sabe, instigando o cara pro cara, Inflamando o cara. inflamando o cara. O futebol brasileiro não é essa coisa frieza. O futebol brasileiro, ele é humano. Teve um jogo do Cuiabá, que o Eduardo Barros na beira do campo, contra o Vila Nova. Tava 0x0 o jogo, o Cuiabá jogou melhor o jogo todo, não fez gol. 0x0 na prorrogação. O Eduardo Barros vira pro Caleb, que é o volante, pra mim é o melhor jogador do time, e fala pra ele ir pra área. Fala pra ele ir pra cima, fala pra ele pisar na área, fala pra ele tentar. E o Caleb até reclama, eu lembro de longe assim, o Caleb levanta o braço. Não tô assim. entendendo, né? Eu achei que Como ele tava assim? brigando com o Eduardo Barros, não tava gostando, tava reclamando de alguma coisa. Não dá outra, cara. Ele vai pra área, pisa, faz o gol. E o Cuiabá ganha o jogo no finalzinho. Ó, pra gente ir finalizando, o Davizinho tem que ir já, né? Daqui a um pouco que ir, tem que ir. compromisso. Pra começar por você, então, pra te liberar. A curto prazo, qual que é a ação que você acha que para mudar essa cultura na seleção deveria começar para mudar para o próximo ciclo? Cara, os caras que têm mais de 30 anos, mais de 32 anos aí, eu acho que tem que tirar todos. Muita gente fala de fazer uma reformulação aos pouquinhos, de ir mantendo os caras para passando o bastão, mas eu acho que essa
etapa de passar bastão já foi. Acho que a gente tem os próximos líderes, que, como eu falei, o Vini Júnior, o Matheus Cunha, o Bruno Guimarães, o Gabriel Magalhães. Acho que vão ser esses caras, vão ser dos próximos líderes da seleção. E o Casemiro, o Marquinhos, o Fabinho, o Danilo, o Alexandre, esses caras que já foram há muito tempo, acho que já tem que arrancar logo. Fizeram o que podiam fazer pela seleção, que tinham que fazer... Que tinham que fazer não, né? Fizeram o que podiam fazer e tá bom, já deu o tempo deles. Já coloca novos desde já, para ir montando uma cara nova, uma identidade nova pro Brasil. Eu acho que na minha é o Brasil, nesse ciclo, priorizar pelo menos 50% ali de jogadores nacionais para gerar de novo essa questão da identificação, sabe? Para estimular o jogador que está aqui, querer ficar um pouquinho mais aqui para chegar numa seleção. Porque se o problema é a identificação com o país, eu estou tentando ser legal no fato assim, vamos mesclar então, né, 50%. Claro que futebol se lida com seres humanos, não é números exatos, né? Mas eu tentaria uma estratégia de ir mudando um pouquinho até essa doutrina de exporta moleque logo, Sport Pack. Eu acho que a gente vai ter menos esse problema, porque acho que a gente teve grandes jovens que se identificaram muito com os clubes aqui, né? Então tem o caso do Palmeiras, tem o Ryan do Flamengo, o do Flamengo não do Vasco. Teve o João Gomes ali no Flamengo, teve o Danilo aqui no Botafogo, o Igor Jesus no Botafogo. Eu acho que teve caras que se identificaram aqui. Sim, pega e que eles. Eu acho que vão estar nesse ciclo. Eu acho que eles são esse material humano dos que estão fora e pode ficar aqui. Mas dá moral para uma galera que está aqui para tipo assim, ele não pensar assim, pô, será que meu único caminho para chegar numa seleção é só se eu for para a Europa? Só se eu me, literalmente, né, vender para lá, mudar tudo que eu tenho? Para o próprio atleta que está em formação entender, não, jogando no Brasil, eu chego na seleção. E trazer um pouquinho aquilo que era antigamente, né? O que você acha, Navarro? Eu acho que a renovação no time, eu acho que é fundamental. Mas eu acho que se a CBF não mudar a postura dela com relação à seleção brasileira, eu acho que a gente vai enfrentar muitos problemas aí, né? Sim. Esses boatos que quando eles começam a ser muito frequentes, eu acho que já deixam de ser boatos, de que há ingerência de patrocinador, há ingerência de fulano, empresários, de Beltrano, né? Empresários. Eu acho que isso tem que mudar urgentemente, tem que ficar claro isso, tem que ficar muito claro. Porque a gestão da seleção brasileira pode estar influenciando dentro de campo. Sim. E isso é ruim. Então a gente tem que acabar, tem que deixar uma CBF transparente, uma CBF clara, onde a gente não ouça mais e que você não vai botar um jogador em campo porque a patrocinadora não quer ou porque a patrocinadora deixa de querer. E o pior, por que eu estou falando isso? Não estou falando isso a Deus dará, não. Porque quem já esteve lá, inclusive o Marcão, goleiro, se você assistir entrevistas de quem já esteve lá, os caras falam claramente que tem essa história dentro da seleção, que joga o cara do patrocínio, tanto que a gente citou aqui uma entrevista do Marcos para um podcast onde ele fala que ele não gostava de ir para a seleção, porque é carta marcada quem vai jogar, eles iam para compor. O Marcos fala isso claramente, ele e outros nomes do futebol brasileiro falam isso. Então, deve existir isso. E isso precisa mudar. E quando teve gente lá que quebrou esse paradigma, e o último foi o Filipão, cara. O Filipão é o cara que chegava e não aceitava. Tanto que ele falou, vocês vão deixar eu ser o técnico? E foi a última... Nossa, olha só, mano, 24 anos. E tem uma coisa que eu tenho essa impressão que o Ancelotti tá pensando mais em 2030 do que agora. Por isso que ele renovou logo. Eu acho que também como um cara que já vem numa cultura que é acostumada com tempo para trabalhar, com segurança... É isso que eu espero. Todo mundo está esperando isso. Eu tenho essa impressão, essa torcida, que essa Copa ele vai falou, saber o vamos seguinte, fazer o que daqui der, uns dias ele vai convocar a 2030 seleção. Vão ter 2 ou 3 amistosos esse ano. 2 amistosos contra a Austrália em setembro. Estão estudando um terceiro ainda esse ano. Tá valendo lá. Ou seja, a gente vai descobrir agora. Vamos ver qual será a escalação. Se for alguma... E a seleção também tem que jogar no Brasil. Pô, os 2 últimos amistosos antes de ir para a Copa foram fora. Tem que jogar não só no Maracanã, não só no Mané. A gente tem que jogar na Arena Pantanal. A gente tem que falar mais do Brasil no sentido, além da seleção Brasil. Sim. Jogador que joga no Brasil, jogos no Brasil, a gente tem que priorizar o nosso nacionalismo, né? Tem que jogar o nosso patriotismo. É isso mesmo. Eu acho que é um lance muito mais da gente... Não tem que ir lá no Wembley enfrentar a Inglaterra, não tem que ir lá no Bernabéu enfrentar a Espanha, tem que trazer os caras aqui no Maracanã, pô. E outra, né? Uns amistosos fortes mesmo pra dar casca, né? Outra coisa, né? Não é joguinho com seleção que a gente sabe que... Não, e assim, aquela coisa, né? Pô, aí faz um golzinho lá, já aquele uba-uba, já dancinha... E aí o cara... Mas aí eu acho que tem que ter. Eu já acho que tem hora que parece que se inflama mais do que... Traz uma Alemanha no Maracanã.
Faz tipo Deu da gente de 7-1, não foi no Maracanã? Não, E o foi no período Mineirão. para Então traz perder, uma Alemanha no Mineirão. hein? E o período para experiência, perder, quebrar a cara, é esse, mano. Sim. Não tá valendo nada. Não tá valendo nada, é agora que pode. É ali que você faz os experimentos mais até absurdos, né? Mas eu acho que é a hora que pode. No primeiro momento das eliminatórias, acho que não precisa nem se preocupar tanto com a classificação, que vão 5, vai todo mundo mesmo das eliminatórias. Sim. Você vai testando e lá no final você garante a classificação. Pode classificar em quinto de novo, não tem problema. Desde que tenha um bom Para time. de ficar fazendo teste. Cada jogo é uma seleção. Cada jogo Agora é uma vai ter que testar, né? Agora é o momento. E é Quando eu isso digo, que mas você tem que tirar uma base daí, né? até gerar um padrão, senão né? você não tem base. Enfim, Até gerar um padrão que seja um padrão que ele tem já opções rotativas, que assim, ó, tá bom, esse é o padrão, mas se eu não tenho fulano, eu tenho o Beltrano, eu tenho a opção A e a opção B, mesmo tendo um padrão. O Palmeiras é bem assim, né? Ele tem sempre... Às Tá vezes aí. o B não todo é... Todo time Tá aí. tem que Eu ter vejo o seguinte, próxima convocação, com o Estevão estando ok, para mim a seleção tem que ter no ataque. Aí eu vou começar a confiar. Vini Júnior, Hendrick e Estevão. Quem vai ser o centroavante, se vai ser falso, se não vai ser falso? É os 3 moleques que estão arrebentando no futebol mundial. E se for falar Começa por aí, do que o que a gente tem pedido, um dos temas mais fortes, inclusive na mídia, intensidade. É. O que esses moleques é os mais intensos que a gente tem, assim, nesse sentido, né? Então- E quem jogar com ele, é assim a gente vê, se influencia, se inspira, né? É influenciado, né? Meninos, olha só, nós fomos pontuais, vamos liberar o Navarrinho. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Navarro, Obrigado. Pastor Navarro também. Amém. Nesse momento que a gente está... O brasileiro está bem triste, você quer, para a gente finalizar, até acalentando os que estão mais odiosos, né? Tem gente que está só querendo cortar cabeças. Usando essa a sua palavra, como que você, para a gente finalizar, acalmaria o brasileiro agora que está um pouquinho chateado, no mínimo, e também alguns com raiva, né? Eu acho que a chateação e a raiva faz parte do ser humano, senão Deus não teria deixado em nós Sim, com certeza. esses dois sentimentos. Né? O que eu acho que a gente não pode colocar nunca à frente, biblicamente falando, é deixar com que essa raiva e esse sentimento tome conta da gente. Se você quiser, fala para quem tiver. Esse sentimento não pode tomar conta de você, de raiva, de angústia, né? O que tem que tomar conta de você é que passou. Não vai voltar, você não vai conseguir mudar. Não deixar com que essas coisas, essas circunstâncias influenciem a sua vida. E aí não é circunstância só no mundo do futebol, não. É circunstância em qualquer âmbito que você esteja passando. O que vale a pena é a gente focar sempre nos nossos objetivos, que são muito maiores que as circunstâncias que a gente atravessa para chegar no objetivo. E às vezes a gente acha de olhar mais para a circunstância do que para o objetivo. E sabe qual que é o caminho para isso? Valorize aquilo que você acha que é pequeno. A sua conquista que você acha que é pequeno. Porque você não vai conseguir nunca construir um prédio de cima para baixo. Você constrói ele de baixo para cima. É um andar, é outro andar, é um tijolo, é outro tijolo. Começa valorizando aquilo que você acha que é pequenininho para você ver. Dá valor. Olha, isso aqui é maravilhoso, né? Para você entender melhor, se você tem arroz e feijão para se alimentar, é um prato maravilhoso. É arroz e feijão, é o que eu tenho, é bom demais, é gostoso. E aí você vai começar a entender que aquilo que você valoriza é aquilo que te dá prazer. Então, valorize em primeiro lugar aquilo que Deus chama. Na Bíblia a gente não tem a certeza porque o texto não fala quem nos fez, mas ele não fez você sozinho. Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez tudo, em momento algum, ele coloca no plural. Ele faz o dia, ele faz a noite, ele faz o animal, mas ele não coloca, ele sempre coloca um pronome em primeira pessoa. Mas quando ele vai fazer você, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você é muito especial. Para terminar, marca aí, João 3,16, porque ele te deu a vida. E para isso, ele deu o único filho dele para morrer por você. Deus te abençoe. Sem mais, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais. Valeu.